Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 21. Tendo ultrapassado a carroça gaiola, Haru atacou silenciosamente o soldado escravo que caminhava ao lado dela. Manato observava de uns arbustos atrás da carroça, mas quando a adaga de Haru se estendeu, o soldado escravo se abaixou para desviar. Até aquele momento e, na verdade, até o exato instante em que tudo aconteceu, Manato não fazia ideia de onde Haru estava. Haru era bom em desaparecer. Ele não era realmente invisível, mas dava a impressão de ser. Como alguém conseguia desaparecer assim? Manato queria perguntar a ele mais tarde. Mas embora, na percepção de Manato, parecesse que Haru havia desaparecido e reaparecido repentinamente, o soldado escravo conseguiu reagir ao seu ataque. E não apenas se esquivou da adaga que se estendia, como contra-atacou imediatamente, arremessando algo em Haru, o braço de Goblin meio devorado. Cook. Haru desviou o braço do Goblin com um tapa. O soldado escravo tentou aproveitar a brecha para se aproximar de Haru, mas ele conseguiu saltar para trás e ganhar um pouco de distância. O servo perseguiu, tentando alcançá-lo. A carroça gaiola parou. Os orcs que a puxavam perceberam que algo estava errado e reduziram a velocidade até parar completamente. Yori e Ryo, que estavam com Manato até um instante atrás, corriam em direção à carroça pela lateral. Ou melhor, por um ângulo um pouco à frente da carroça. Elas estavam atrás dos puxadores da carroça. Haru já havia dado a elas uma breve explicação sobre soldados escravos e servos. Soldados escravos pareciam perigosos, mas servos comuns nem tanto. Mesmo que estivessem enfrentando servos orcs que pareciam impressionantemente fortes, Yori e Ryo seriam capazes de derrotá-los rapidamente. Assim que isso acontecesse, as irmãs iriam ajudar Haru. Manato saltou dos arbustos. Estava curioso para ver como a batalha se desenrolaria, claro, mas tinha um trabalho a fazer. Precisava lidar com a carroça gaiola. Mas não estava indo para a frente da carroça, onde Yori e Ryo estavam. Estava fazendo o oposto, correndo a toda velocidade para a parte de trás. Os goblins dentro da gaiola estavam quietos desde que a carroça saiu da fazenda, mas agora começavam a olhar em volta ansiosamente e a grunhir enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. Havia uma porta no fundo da gaiola, e ela não estava trancada. Havia uma trava do lado de fora, e tudo o que ele precisava fazer para abrir a gaiola era destrancá-la, o que ele prontamente fez. Vamos, saiam daqui, corram. Os goblins olharam para Manato, mas não fizeram nenhuma tentativa de escapar. Estariam surpresos demais? Talvez não tivessem ideia do que estava acontecendo e não soubessem para onde ir. Eu disse para saírem. Saírem. Se vocês ficarem aqui, eles vão levar vocês e comer vocês, entenderam? Ah, espera. Entendi. Vocês não falam a minha língua. Manato então fez um gesto como se estivesse mordendo o próprio braço esquerdo. Comer. Entenderam? Um de vocês acabou de ser comido. Os goblins encaravam Manato. Alguns tremiam, enquanto outros simplesmente o fitavam atônitos. Provavelmente não entendiam o que ele tentava lhes dizer. Bem, acho que não posso te culpar. Não era culpa deles não falarem a língua de Manato. Mas os goblins estavam presos naquela jaula. Agora eles podiam sair. Isso deveria ter sido óbvio para eles. Então por quê? Porque os goblins não estavam tentando escapar. Claro, para os goblins, Manato era um estranho. Eles deviam estar desconfiados dele. Mas mesmo assim, se deixassem ser levados, seriam devorados. Não importava quem Manato fosse, nem o que ele dissesse, fugir deveria ter sido a única opção. Era exatamente o que Manato teria feito se fosse um deles. Como tentar convencê-los com palavras não adiantaria, Manato agarrou o goblin mais próximo pelo braço e tentou arrastá-lo para fora. O goblin apenas o mordeu. Ai! Assim que ele soltou, o goblin parou de morder. O bichinho tinha dentes bem afiados, mas não chegaram a sangrar. Doeu um pouco, mas nada demais. Tudo bem, mas você precisa sair. Precisa correr. Você não vai? Hein? Por que não? Vamos lá, vamos embora. Ok. Ei, saia daqui. Bem, droga, e agora? Manato recuou da jaula por um instante. Não lhe ocorrerá que os goblins poderiam não fugir quando tivessem a oportunidade. Ilha, ele disse. De repente, ouviu-se uma voz alta. Alguém gritou. Mas quem? Um goblin. Era um goblin. Um dos goblins dentro da gaiola abriu caminho entre os outros e colocou a cabeça para fora, olhando para Manato. Niha, ele disse. Não em Manato. Atrás de Manato. Ele se virou. Ah, droga, murmurou ele sem querer, enquanto desembainhava a espada. Era preto. Não preto como breu, mas com um leve tom azulado. Era um humano coberto por escamas azul escuras. Um soldado escravo. Seria um dos guardas da fazenda? Devia ser. Era uma distância considerável da fazenda até ali. Eles haviam se precavido e esperado até que a carroça com as gaiolas estivesse bem longe da fazenda antes de atacar. Mas mesmo com essa precaução, foram detectados. O soldado escravo azul escuro corria em direção a Manato. Ele teve a sensação de que, se recuasse, seria abatido, então avançou. Depois de um passo, o soldado escravo estava quase ao alcance de sua espada. Aquilo foi muito perto. Já estava tão perto assim? Manato brandiu sua espada com força, e o golpe percorreu todo o arco. Não acertou, ou melhor, ele achou que não. Ele estava certo. Perderá o soldado escravo de vista. Um instante depois, Manato rolava pelo chão. Eca! Ele havia sido chutado? Algo o atingiu no flanco direito e o derrubou. Depois, quando ele já estava de costas, alguém pisoteou sua barriga. NGHHHH. E não apenas uma vez. O soldado escravo havia cravado o pé direito no abdômen de Manato 2 ou 3 vezes.
Será que ele pretendia romper seu estômago? Ele não teria se surpreendido se já estivesse com as entranhas espalhadas por todo lado, ou se seus órgãos já tivessem sido esmagados até virarem polpa dentro dele. Algo saiu e foi expelido da boca de Manato. Ele não sabia o que era, mas tinha um gosto amargo e um cheiro horrível. Não, ele brandiu a espada descontroladamente, mas o soldado escravo se esquivou com facilidade. Manato saltou de pé, mas não sentia as pernas e cambaleou. Então o soldado escravo o chutou novamente, ou talvez o tenha socado. Ugh! O ar foi arrancado de seus pulmões quando ele caiu de costas. Ele não conseguia respirar, mas mesmo assim precisava se mexer ou ia morrer. Poucos instantes depois, ele pareceu ter entrado em luta corporal com o soldado escravo. Este agarrou sua garganta e ele, de alguma forma, conseguiu se libertar. Disso ele tinha certeza. Mas então, rapidamente, o soldado socou no rosto algumas vezes, fazendo-o perder a visão do olho esquerdo. O soldado escravo subiu em cima dele e agarrou alguma parte de seu corpo. Ele não tinha certeza de onde, porém. Visto de perto, e apenas com o olho direito, o soldado escravo não parecia humano. Não era apenas por causa das escamas azul escuras que cobriam sua carne. A estrutura de seu rosto era, ele não sabia como descrevê-la, na verdade. Manato nunca tinha visto nenhuma criatura como aquela. Se fosse para comparar, seria mais parecida com um peixe ou um inseto. Um peixe? Um inseto? Ou algo entre os dois? Mas de que forma exatamente? Está se partindo. Partindo, partindo, partindo. Vai se partir. Minha cabeça vai se partir. Vai partir minha cabeça. Minha cabeça. O soldado escravo segurava a cabeça de Manato com firmeza, como se estivesse agarrando uma garra. Estaria tentando esmagar seu crânio? Ouviu-se uma voz, ou talvez apenas um som que dizia, xixi. Provavelmente era a voz do soldado escravo. Está rindo? O que há de errado com isso? Que diabos? Vai rachar minha cabeça. Estou falando sério. Isso é ruim. Vai quebrar. Aprenda isso. Diferente. Aquela voz era diferente. Não era a do soldado escravo. E também não era a de Manato. Uma voz totalmente diferente. De um goblin. Algo agarrou o soldado escravo por trás. Teria sido um goblin que realmente viera ajudá-lo? Sem dúvida. Era um goblin. Ele estava agarrado às costas do soldado escravo e havia cravado os dentes em seu pescoço. O soldado escravo tinha pele grossa. Era elástica em vez de rígida, mas resistente. Será que dentes conseguiriam fazer algo com uma pele assim? Era difícil dizer, mas o goblin estava tentando, pelo menos. O soldado escravo, que tentava esmagar a cabeça de Manato com as duas mãos, soltou-o com a esquerda, mas continuou segurando com a direita. Sua mão livre então alcançou a cabeça do goblin. Isso não foi nada bom. Vai ser esmagado. Completamente esmagado. A cabeça do goblin está em perigo. Manato era durão, mas aquele goblin vinha da fazenda. Não havia a menor chance de ele estar em boa saúde. Manato não conseguia imaginar que seu corpo fosse particularmente robusto. E ele era menor que Manato. Manato não tinha sua espada. Ela havia voado para algum lugar, mas ele tinha uma adaga. Enquanto o soldado escravo apertava sua cabeça com as duas mãos, ele sentia tanta dor que não conseguia fazer nada, mas agora que era apenas uma mão, ele tinha mais liberdade para agir. Manato empunhou seu punhal com a mão invertida e o desembainhou. Num único fôlego, cravou-o na parte inferior da mandíbula do soldado escravo, penetrando-lhe a garganta. Gog! Esse foi o som que escapou da garganta do soldado escravo. Não ficou claro se o golpe fora suficiente para fazê-lo vacilar, mas a pressão na cabeça de Manato diminuiu. Corra! Gritou Manato enquanto tentava se livrar do soldado escravo. Os olhos do duende pareciam encontrar os seus. Suas palavras talvez não tivessem chegado ao duende, mas seus sentimentos, sim. Essa foi a impressão que ele teve. O goblin gritou algo enquanto saltava para longe do soldado escravo. Ótimo! Era isso que eu tinha que fazer. Manato levou a mão esquerda até a direita, onde segurava a adaga. Então, enquanto tentava firmá-la, o soldado escravo desferiu um soco nele. Uau, isso foi ruim, mas o que ele podia fazer? Manato recebeu o golpe com a testa. Provavelmente a tentativa era atingir seu olho direito. Percebendo instantaneamente que estaria acabado se o golpe também o cegasse, ele girou um pouco o pescoço para ajustar a posição da cabeça. Isso preservou sua visão no olho direito, mas o deixou grogue. Nada bom. A situação ainda parecia muito ruim para ele. Se alguém não tivesse aparecido e espancado o soldado escravo, ele certamente teria perdido. Ele os viu com o olho direito e, embora fossem apenas um borrão, sabia que era Rio. Rio viera salvá-lo. Manato tentou se levantar. Por mais que quisesse voltar a ficar de pé, o máximo que conseguiu foi rolar para a frente. Porque tinha acabado de bruços. Talvez tivesse se machucado em algum lugar. Estava com muita dor. Onde tinha se machucado, para estar sentindo tanta dor? Manato não conseguia nem imaginar. Tudo o que sabia era que doía mais do que podia suportar. Rio aparentemente estava lutando. Ele sentiu como se tivesse ouvido Yori chamando seu nome. Então Aru também ouviu. Eles perguntaram se ele estava bem. Manato tentou responder que sim, ele estava bem, mas quem sabe se ele realmente conseguiu. Ele pode ter apenas tentado responder. Ele não conseguia enxergar nada deitado de bruços. Não que conseguisse enxergar bem mesmo de barriga para cima, mas, de qualquer forma, lutava para levantar a cabeça. Apesar de todos os seus esforços, porém, acabava novamente com o chão diante dos olhos. Não havia muita grama ao redor dele, provavelmente porque as carroças com gaiolas passavam por ali com frequência. O chão também tinha sulcos. Era o tipo de terra que se transformava rapidamente em lama com a chuva. Encostar o rosto
encosto nela seria doloroso, então Manato juntou os braços na frente da testa, embora o ponto onde os braços encostavam ainda doesse muito. Cara, isso foi barra pesada. Tão barra pesada que ele não conseguiu conter o riso. E quando ria, seu corpo todo doía, o que era ainda mais engraçado. Mas Manato não conseguia ficar ali parado sem fazer nada além de rir da situação, então levantou a cabeça novamente. Ele ainda não conseguia enxergar com o olho esquerdo, mas o direito parecia estar bem. E parecia que seu corpo ainda era capaz de se mover um pouco. Manato começou a se levantar, conseguindo ficar de quatro de alguma forma. Oh, goblins! Os goblins! Havia goblins do lado de fora da carroça gaiola. Ele não sabia quantos tinham escapado, mas a maioria ainda estava dentro. E era uma maioria considerável. Um dos goblins estava na porta, chamando os outros. Ele devia estar dizendo aos seus amigos para saírem dali, para fugirem, que precisavam se apressar e coisas do tipo. Seria aquele o goblin? Aquele que mordeu o soldado escravo? Talvez fosse ele. Manato não conseguia diferenciá-los, mas tinha a sensação de que sim. Manato. Ao ouvir seu nome, ele ergueu os olhos e viu que Iori estava ali. Nossa, isso parece horrível, disse Iori, fazendo uma careta ao olhar para ele. Manato riu. Quem está sofrendo aqui sou eu, disse ele. É incrível que você consiga rir assim. Bem, estou começando a sarar. Ainda dói, no entanto. Estou todo dolorido. Hehe. Rio inclinava a parte superior do seu corpo alto para dentro da carroça gaiola, agarrando goblins e jogando-os para fora. Os goblins agora se empurravam e puxavam uns aos outros enquanto começavam a se dirigir para a porta também. A gaiola estava bem mais vazia agora. O que teria acontecido com os dois soldados escravos e os dois servos orcs? Manato não os viu. Teriam sido eliminados? Vamos sair daqui, disse Aru, correndo em direção a eles. Você só pode estar brincando. Iori respondeu imediatamente. Ainda tem mais goblins na fazenda. Precisamos pelo menos soltá-los. E você, Manato? Estou bem, disse Manato, tentando se levantar rapidamente. Ele realmente conseguiu, surpreendendo até a si mesmo. Uau, Blug! E então algo saiu voando de sua boca. Você está tossindo sangue, exclamou Iori, e imediatamente tentou oferecer-lhe o ombro. Manato empurrou Iori para longe. Não, estou bem, muito bem. Arg, não tem como você estar bem. Eu não vou morrer por causa disso. Provavelmente. Bugo. Normalmente isso seria mais do que suficiente para matar alguém, repreendeu Aru. Isso seria suficiente para matar uma pessoa normal. Manato não era normal? Ele era diferente de Junza e dos outros, ele sabia disso. Mas mesmo que fossem diferentes uns dos outros, se ele os considerasse camaradas, então eles eram camaradas. Independentemente de ele ser normal ou não. Mas era estranho ouvir Aru falando sobre como as coisas eram normais. Que piada. Gak, gugu, kag. Ei, esse cara está rindo enquanto cospe sangue, disse Iori. Blake, N não dói tanto assim, então está tudo bem, insistiu Manato. Não vamos evacuar vocês para um lugar seguro, disse Aru, pegando Manato nos braços. Iori e Ryu, vamos. Por favor, me escutem por enquanto. Então levem Manato, Aruhiro. Ryu. Iori chamou o nome da irmã enquanto saía correndo. Depressa para a fazenda. Ryu seguiu Iori, e Aru correu atrás das duas, ainda carregando Manato. Por que tudo tinha que dar tão errado? Aru reclamou. Manato desejava que Aru o colocasse no chão para que ele pudesse correr com as próprias pernas, mas ele não se sentia capaz de ir tão rápido ainda. Ou melhor, tinha certeza de que tossiria mais sangue se tentasse. Ele nunca imaginou que acabaria com um corpo que cuspia sangue sempre que corria. Isso era motivo de riso. Não, ele tinha que resistir à vontade. Ele também havia tossido sangue da última vez que riu. Embora parecesse que ele continuaria fazendo isso, não importa o que acontecesse. Tossir sangue habitualmente? Que tipo de humano fazia isso? Era hilário demais. Mas ainda assim, ele não podia rir disso. Rir não era permitido. Ele precisava evitar pensar em coisas que o fizessem rir. Ai, minha espada, e minha adaga também, lamentou Manato. Eles são substituíveis, gritou Aru para ele. Aru estava passando por um momento difícil, pensou Manato, como se não tivesse nada a ver com ele. Mas tinha sim. Quem estava causando tantos problemas para Aru? Era Manato. Talvez não só Manato, mas metade dos problemas, mais da metade, era culpa dele. Por que ele estava rindo? Manato tentou se repreender, mas por algum motivo, isso só fez com que ele quisesse rir ainda mais. Pare de rir e leve isso a sério, Junza e os outros o haviam avisado repetidas vezes. Ele não achava que estivesse brincando, mas parecia desleixado quando ria. Precisava ter cuidado. Estava tentando, mas ainda assim não conseguia evitar rir às vezes. Só me resta rir, mas não vou rir. De jeito nenhum. Mais à frente, Iori e Ryu tentavam abrir o portão da fazenda. Iori! Aru gritou. O muro, hein? Lá em cima, no muro da fazenda, havia um soldado escravo correndo em direção a eles. Outro guarda? Um guarda tinha corrido para ajudar a carroça gaiola quando o grupo a emboscou, mas aquele não era o único guarda ali. O soldado escravo saltou do muro, atacando Iori e Ryu. Ryu foi quem assumiu a responsabilidade. Ela girou na diagonal, afastando o soldado escravo com sua longa perna. Embora o tivesse arremessado para longe, ele se levantou rapidamente e veio para cima dela. Mas não precisava ir até ela, pois Ryu estava avançando contra o soldado escravo por conta própria. Iori desfez a tranca do portão e tentou abri-lo. Dois orcs trabalhando juntos tiveram dificuldades, porém, não havia como abri-lo facilmente. Elumiaris, Oslume, Edenlume, Elumiaris. Manato ouviu alguma coisa. Aru. Ele tentou chamar a atenção para isso, mas Aru já estava olhando em volta. Isso é ruim. É uma canção sagrada. Uma das canções de Lumiaris. Lumina os desis, Lumina os cedes, Lume Estados Unidos Chinquais. Cantando. Manato também ouvirá aquilo nas ruínas da fortaleza de Vigia dos Mortos. Era a mesma música. Desta vez, porém, o estilo de canto era diferente. Completamente diferente.
Nas ruínas, cada um murmurava a letra para si mesmo. Não era assim o canto que ele ouvia agora. Lumina quais, lumiaris, enchem lume, miras lume. Suas vozes se uniram em uma só, elevando-se em um tom agudo. O único motivo para o som não ser alto era a grande distância entre eles. Lumina parri, lumiaris mi lume, lumiaris. Eles ainda estavam longe, mas estavam se aproximando. Me ponha no chão. Manato se desvencilhou dos braços que o seguravam, e Aru o soltou sem resistência. Assim que conseguiu ficar de pé sozinho, sentiu-se muito melhor do que antes. Seus braços e pernas haviam recuperado a força. Ele também não sentia mais vontade de tossir. Aru olhou para Manato, verificando como ele estava, mas logo em seguida seu olhar se voltou para Ryo, que travava uma batalha vistosa contra o soldado escravo. Pare, Iori! Eu vou acabar com o soldado escravo. Lumiaris, os lume, Eden lume, lumiaris, lumina os desis. O canto se aproximava cada vez mais deles. Lumina quais, lumiaris, enchem lume, miras lume. Manato correu em direção ao portão. Lumina parri, lumiaris mi lume, lumiaris. Suas pernas estavam cansadas, o que lhe dava uma marcha estranha, e seu corpo doía aqui e ali, mas ele conseguia lidar com isso. Iori! Ei, Iori! Vamos sair daqui por enquanto, tá bom? Só me ajude a abrir isso. Estou ferido aqui de certa forma. Sim, mas você meio que correu até aqui. Bem, sim, mas... Estou fazendo isso porque tive uma ideia. Não estou sendo imprudente. Então me ajudem. Sério? Ok. Manato começou a puxar o portão ao lado de Iori. Olhando para baixo, viu que a borda inferior das portas do portão estava afundando no chão. Será que eles conseguiriam abri-lo assim? Os orcs já tinham conseguido antes, então não era como se fosse impossível. NGHGHGHGHGHGHGH. Manato grunhiu. Não se sobrecarregue, tá bom? Disse Iori. Foi você que disse que eu deveria ajudar, sabe? Claro, mas... acho que conseguimos abrir. Está preso em alguma coisa, mas se conseguirmos resolver isso, tudo ficará bem. Então vamos dar um puxão bem forte. Ryo, trabalhando em conjunto com Iori, ele conseguiu passar pelo portão, contornando a obstrução, e a partir daí tudo correu relativamente bem. Havia 2 portões, e o carrinho com gaiola não teria passado pelo portão sem que ambos estivessem abertos, mas uma pessoa precisaria apenas de um deles aberto para passar. E agora? Ryo, Haruhiro. Iori permaneceu do lado de fora da fazenda enquanto chamava os outros 2. O soldado escravo estava caído. Manato não sabia se ele estava morto ou não. Parecia que soldados escravos cujos corpos haviam se tornado completamente malignos poderiam ser incapazes de morrer. Seria o soldado escravo que não podia morrer ou seria a malignidade? Aru havia explicado tudo isso a eles, e Manato pensou que tinha entendido, mas tudo estava confuso em sua cabeça. De qualquer forma, o soldado escravo não estava apenas caído. Sua cabeça e braços haviam sido decepados do torso ou pulverizados, então ele não se levantaria novamente. Claro, Ryo e Aru estavam bem. No momento em que Iori a chamou, Ryo veio correndo sem dizer uma palavra. Precisamos nos apressar e sair daqui. Resmungou Aru enquanto também se aproximava correndo. Lumiaris, os lume, Eden lume, lumiaris. O canto estava muito mais perto agora. Lumina os desis, lumina os CDs, lume Estados Unidos Shinkuais. Os convertidos ainda não estavam à vista, mas parecia que logo apareceriam. Lumina quais, lumiaris, enchem lume, miras lume. Entrem todos. Iori os incentivou antes de correr pelo portão. Ryo seguiu Iori sem hesitar e Manato foi junto. Um instante depois, Aru também entrou correndo na fazenda. O fosso à sua frente, que Aru havia mencionado antes, não ocupava todo o espaço dentro das muralhas. Havia um perímetro com cerca de 6 ou 7 passos de largura, nivelado com o terreno externo, até despencar como um penhasco íngreme. Como eles desceriam? Havia um andaime de madeira ou algo parecido a uma curta distância do portão. Parecia que poderiam alcançar o fundo por ali. Não era muito perceptível do lado de fora das muralhas, mas o fedor no ar que agora tinham que suportar era indescritivelmente horrível e, obviamente, sua origem era o enorme fosso à sua frente. O buraco não era tão fundo. Sua profundidade parecia ser mais ou menos a mesma da altura de Manato. Se quisessem, os goblins provavelmente poderiam ter escalado as laterais, então por que não tentaram escapar? Dentro do buraco havia alguns pontos elevados, em outros lugares, poças de água terrivelmente imunda. Os goblins magros e nos estavam reunidos nos pontos mais altos, sentados ou deitados. Alguns comiam algo agachados. Um par de goblins em um canto parecia estar lutando, embora pudessem estar copulando em vez de brigando. E quanto aos goblins sentados, não estavam totalmente imóveis. Eles moviam a boca, mastigando algo, aparentemente. Observando melhor, os goblins que estavam agachados debruçavam-se sobre um de seus companheiros, e era isso que estavam devorando. Estavam cravando os dentes em um goblin morto, arrancando sua carne dos ossos e extraindo seus órgãos. Fechem o portão. Depressa. Iori também deve ter visto os goblins no buraco, mas isso não a abalou em nada. Ela e Ryo puxaram o portão que Manato havia aberto com ela, tentando fechá-lo. Por que? Perguntou Manato, pois não entendia muito bem o motivo de todo o trabalho, mas apesar das dúvidas, ele se ofereceu para ajudá-los. Aru também se juntou à ajuda, e eles conseguiram fechar o portão rapidinho. Você pretende esperar aqui até que eles passem? Perguntou Aru. Por enquanto, sim, disse Iori, afastando-se do portão agora que estava completamente fechado. Dependendo de como a situação se desenvolver, chamar Karambi e o Shaska também é uma opção.
Ambos são jovens e ainda não estão totalmente desenvolvidos, mas conseguem voar por curtas distâncias. De qualquer forma, eu queria dar uma olhada melhor no que havia aqui dentro. Yori começou a caminhar pela borda do fosso. Seus olhos permaneceram fixos nos goblins da fazenda enquanto caminhava. Ryo seguiu sua irmã mais velha e olhou para dentro do fosso algumas vezes, mas fora isso, manteve os olhos fixos à frente. Talvez fosse difícil para ela olhar para aquilo por muito tempo. Manato também ficou chocado. Ele tinha uma vaga ideia do que encontrariam dentro da fazenda depois de ver os goblins na carroça gaiola, mas a realidade era ainda pior do que ele esperava. Ia muito além de saber se eles estavam sendo bem ou maltratados. As condições eram tão terríveis que era difícil para ele acreditar que os goblins sequer conseguiam sobreviver ali. Seria mesmo possível viver em um lugar assim? Ele se pegou imaginando como seria se eles fossem humanos. Humanos não poderiam viver assim. Certamente morreriam. Seriam os goblins que viviam ali realmente humanos como ele? Poderia chamá-los assim? Por exemplo, Manato poderia chamar um daqueles goblins de seu camarada? Yori não gostaria da resposta, mas provavelmente não. O motivo era que os goblins no buraco quase não lhes davam atenção. Não que não houvesse goblins olhando para cima, mas eram poucos. Quantos havia no buraco? Não eram apenas dezenas. Centenas, talvez até mais. De qualquer forma, mesmo quando um dos goblins por acaso olhava na direção do grupo, desviava o olhar imediatamente. Para eles não fez diferença alguma, então não estavam interessados? Isso não podia estar certo. Se fossem seres humanos, deveriam ter se interessado. Pessoas desconhecidas haviam entrado na fazenda em vez dos soldados escravos que os devoraram. Quem são esses caras? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Era estranho que eles não fizessem essas perguntas. Além disso, alguns deles haviam sido levados embora há pouco tempo. Por que estavam agindo como se nada tivesse acontecido, comendo seus mortos, vagando sem rumo e copulando? Elumiaris, Oslume, Edenlume, Elumiaris. Lume na os desis, lume na os cedes, lume Estados Unidos chinquais, lume na quais, Elumiaris, enchem lume, miras lume, lume na parri, Elumiaris mi lume, Elumiaris. O canto dos convertidos parecia cair do céu. Aquilo também deveria ter sido uma situação incomum para os goblins. Não havia como eles não ouvirem. Deveriam ter ficado assustados ou animados. Deveriam ter demonstrado pelo menos algum tipo de reação. Era bizarro que não o tivessem feito. Esses goblins nasceram aqui e morrerão aqui, a menos que sejam enviados para serem devorados, murmurou Aru. É um ambiente onde a maioria das criaturas vivas não conseguiria sobreviver, muito menos se reproduzir. Mas eles se adaptaram. São uma raça incrivelmente resistente e se multiplicam onde quer que estejam. Os servos de Sulhel estão se aproveitando dessa característica. Já pensei nisso, disse Yori, parando de repente. Eles estavam perto de uma quina na parede. Ryo, Manato e Aru também pararam. Yori não se virou para olhá-los. E se Yori tivesse nascido aqui e crescido assim? Todos os outros estão comendo os cadáveres de seus semelhantes, então Yori faria o mesmo. Ela poderia querer ir embora, mas se tentasse sair do fosso, seria pega e devorada pelos guardas. Então ela não faria isso. Evitaria pensar nisso. Às vezes, os soldados escravos vinham e levavam alguns de seus amigos. Mas lutar só faria com que ela fosse devorada, então ela teria que ficar quieta. Poderia ser ela a ser levada. Ela poderia lutar com todas as suas forças e não faria diferença alguma, então quando chegasse a sua vez, não haveria nada que ela pudesse fazer. Yori fez uma pausa. Mas mesmo que isso nunca acontecesse, tudo que ela faria seria comer os cadáveres de seus camaradas, defecar, dormir e comer mais cadáveres. A mesma coisa repetidamente até morrer ou ser devorada. Nada mais. Se Yori tivesse nascido aqui, com certeza teria sido assim. Yori teria se tornado igual a eles. Ela não poderia ter se tornado a Yori que é agora. Yori simplesmente nasceu como bisneta da bisavó, com Ryo como irmã, e seus outros irmãos também, e todos os outros ao seu redor, e foi por isso que ela pôde se tornar assim. Ela teve essa oportunidade. Mas se ela tivesse nascido aqui, tudo teria sido diferente. Yori é igual a esses goblins. E quanto a Manato? Será que ele realmente poderia dizer que teria sido diferente? Ele achava que não. Teria sido mesmo se tivesse nascido aqui também. Porque fora criado por dois pais que sempre riam e sorriam, e que o protegeram, ele aprenderá a rir e sorrir também. Manato só podia viver como Manato que era por causa de seus pais, que continuaram rindo até pouco antes de morrerem, e por causa das canárias. Elumiaris, Oslume, Edenlume, Elumiaris. Lume na os desis, lume na os cedes, lume Estados Unidos chinquais, lume na quais, Elumiaris, enchem lume, miras lume, lume na parri, Elumiaris mi lume, Elumiaris. O canto era tão alto que agora ecoava por toda parte. Os convertidos estavam perto. Podiam até estar do lado de fora dos muros. Querendo ser livres, querendo mudar a situação, querendo mudar a si mesmos. Yori continuou olhando para o fosso sem se virar para Manato e os outros. Pode ser difícil para ele sequer pensar nessas coisas. O que pode ser feito para salvá-los? Yori não sabe. Mas se os goblins que escaparam daqui tiverem filhos, então talvez essas crianças possam viver de forma diferente da de seus pais. Elas terão mais possibilidades do que simplesmente nascer e morrer aqui, pelo menos. Então sim, Yori quer tirar todos os goblins daqui que puder. Soltá-los no mundo e deixar que eles se virem a partir daí, hein? Aru murmurou com a cabeça baixa. Não parecia que ele estivesse argumentando contra Yori, mas sim questionando a si mesmo. Ei, disse Manato para Aru. O que você quer fazer? Eu não tenho desejos. Nenhum. Então você não quer fazer nada? Não é isso. Bem, não, acho que é sim. A verdade é que por muito tempo eu vivi sem propósito. Eu não fazia nada. Por que isso aconteceu? Provavelmente porque não há nada que um cara como eu possa fazer. Era assim que eu me sentia. Ah, sim. Você ficou completamente sozinho durante todo esse tempo, não é? Sozinho. Sim.
Você estava, né? Eu nunca fiquei muito tempo sozinho. Talvez só logo depois que meus pais morreram. Foi meio estranho. Mas aí eu conheci o Junza e os outros, e quando finalmente tive companheiros, não me senti mais assim. Quando você está completamente sozinho, não pode conversar com ninguém, e é um tédio. Não é uma loucura? Bem, você tem razão quanto a isso. Mas você não está sozinha agora. Porque eu vou ficar com você até você me mandar embora. Eu jamais lhe diria para... De repente, Haru fechou a boca. Estava tudo em silêncio. Nenhum canto. O som que ecoava tão ruidosamente antes havia cessado. O sol ainda não havia se posto, mas as paredes faziam o interior da fazenda parecer terrivelmente escuro. O silêncio os oprimia. Não era que a origem do canto tivesse passado por eles. Na verdade, o som estivera mais alto pouco antes de parar. Em outras palavras, os convertidos estiveram o mais perto possível da fazenda. Não era possível ver de onde os 4 intrusos estavam, mas eles poderiam até estar tentando passar pelo portão. Será que os convertidos simplesmente pararam de cantar? Estariam eles continuando sua marcha em silêncio agora? Manato escutou atentamente, mas não ouviu passos. Havia uma parede no caminho, então isso não era realmente surpreendente, mas ele tinha uma vaga intuição de que as colunas de convertidos não estavam se movendo. Dança, dança. Ele ouviu uma voz, provavelmente de um homem. Haru ergueu o dedo indicador esquerdo e virou a palma da mão direita em direção a Manato, Iori e Ryo. Provavelmente significava para ficarem quietos e não se mexerem. Mas não havia necessidade de dizer isso a Manato, já que ele não conseguiria se mexer de qualquer forma. Ele não sabia por quê, mas seu corpo estava todo tenso. Ele também não conseguia respirar direito. Estava com medo? Ele não detestava sentir medo. Mas não, essa sensação era diferente de medo. Então, o que era? Radiância. 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 A voz do homem repetia a palavra radiância. Mas ele não estava apenas dizendo ele a estava entoando. Radiância. 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 Quase parecia uma brincadeira ou uma travessura. Nada parecido com o canto dos convertidos. PFT. Ele estava rindo. O homem parou de cantar e caiu na gargalhada. Rai. PFT. O riso penetrou no corpo de Manato, ameaçando pulverizar seus pulmões, coração e estômago. Isso era impossível, mas era exatamente essa sensação. Claro. O homem começou a gritar. A luz. Radiância. Outras vozes se seguiram. Muito mais do que uma ou duas. Seriam todos os convertidos? Radiância. 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 Não eram apenas vozes. Os convertidos batiam os pés no chão, entoando cânticos de radiância, radiância, radiância. Radiância. O homem estava falando cada vez mais alto. Era fácil distinguir sua voz das vozes dos outros convertidos. Radiância. 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 Houve um tremor. O chão tremeu. Não, será que foi o chão? Ou será que foi a parede? Era a parede. As paredes da fazenda estavam vibrando. Radiância. 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 Além das vozes, havia outros sons. Sons bastante altos, por sinal. Batidas. Algo estava batendo na parede. Vindo de fora, obviamente. Manato e os outros estavam dentro da fazenda. Ninguém e nada estava batendo nas paredes por dentro. Radiância. 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 Alguém ou alguma coisa estava batendo na parede, provavelmente perto do portão. Radiância. 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 A cada golpe, a parede tremia. Poeira voava de entre as pedras compactadas. Radiância. 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 As pedras estavam prestes a se soltar. Aliás, já estavam começando a se soltar. Vamos sair daqui, disse Haru, apontando para um dos cantos da muralha opostos ao portão e empurrando Manato naquela direção. Eles estão abrindo uma brecha. As muralhas não vão aguentar por muito tempo. Depressa fujam. Iori e Ryo saíram correndo. Manato também correu. Ele teve sorte de não tropeçar nos próprios pés. Haru vinha atrás. Radiância. 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 O muro desabou. Não completamente, obviamente. Apenas a parte ao redor do portão. Mesmo assim, uma quantidade absurda de pedras voou para dentro da fazenda. O que poderia ter quebrado os muros de pedra daquele jeito? Manato virou na esquina próxima e seguiu em direção à seguinte. O barulho assustou os goblins, que agora corriam em volta do fosso gritando. Radiância. 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 Outra seção da muralha explodiu, lançando a mesma quantidade de pedras que da primeira vez. Os destroços caíram no fosso, atingindo alguns dos goblins em cheio e fazendo-os desabar. Radiância. 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 A parede estava sendo gradualmente derrubada à medida que a destruição se espalhava por toda a sua extensão, em direção à esquina por onde Manato e os outros haviam passado. Havia tanta poeira sendo lançada ao ar que ele não conseguia ver o que acontecia além das paredes destruídas. Radiância. Seriam os convertidos que estavam causando aquelas explosões? Tinha que ser, certo? Ou será que o homem com a voz peculiar estava fazendo tudo sozinho? Isso seria possível? Os 4 já estavam quase no canto mais distante.
Os goblins no fosso faziam o possível para se distanciar do portão. Alguns até tentaram rastejar para fora do buraco, mas parecia que estavam agindo por puro pânico, e não por terem algum plano de fuga. Iori e Ryo, invoquem seus dragões. Aru gritou para as duas garotas. Aquele cara, aquela coisa não é um inimigo comum. Não podemos derrotá-lo em uma luta. Mesmo tendo se distanciado da destruição, a voz do homem ainda era audível enquanto ele gritava sobre o brilho e destruía as paredes da fazenda. Iori e Ryo pegaram seus apitos e sopraram neles enquanto continuavam fugindo. Manato não conseguia ouvir nada, mas tinha quase certeza de que estavam fazendo algum som. O que ele conseguia ouvir, no entanto, era o homem gritando e as paredes sendo destruídas. Elas já haviam sido demolidas até a esquina por onde Manato e os outros tinham passado. Estavam chegando perto da próxima. A maioria dos goblins tentava rastejar para fora do fosso. Quanto tempo isso vai demorar? Perguntou Aru em voz alta. Ele provavelmente queria saber quanto tempo levaria para Karambi e o Shaska, os dragões alados, voarem até eles. Iori balançou a cabeça. Eles provavelmente estariam nas montanhas, então ainda vai demorar um pouco. Certo, vamos esperar pelos dragões neste canto. Gritou o homem e mais seções da muralha foram destruídas. Manato e os outros finalmente chegaram à esquina. Iori disse Ryo, apontando para cima, acima da cabeça dela. Manato também olhou naquela direção. Havia algo lá em cima, voando. Seria apenas um? Não, 2 estavam vindo. Tinham que ser os dragões alados Karambi e o Shaska. Iori olhou ao redor, parecendo estar pensando em algo. Bastou um instante para que ela chegasse a uma conclusão. Eles não vão conseguir pousar aqui. Temos que passar por cima deste muro. Subam, gritou Aru, gesticulando para que eles se apressassem. Iori e Ryo começaram a escalar. Manato se juntou a elas. Aru começou a escalar atrás de Manato, mas eles chegaram ao topo ao mesmo tempo. Iori e Ryo desceram um pouco o outro lado da parede e então pularam. Manato estava louco para se jogar também, mas pensou melhor e seguiu o exemplo delas. Aru aterrissou no chão um instante depois. Iori e Ryo se afastaram um pouco da muralha e começaram a chamar os dragões alados, erguendo uma das mãos para o céu antes do pôr do sol. Será que era só isso que precisavam fazer? Aparentemente sim. Karambi e o Shaska deram a volta e então vieram do oeste. Um pouco para o sul diminuíram a velocidade ao descer e ambos pousaram suavemente. Não houve tropeços nem quedas bruscas contra o chão. Os dragões alados pareciam entender a situação, pois, em vez de recolherem completamente as asas, abaixaram a postura como que dizendo suba. Iori montou em Karambi, é claro, e Ryo montou em um Shaska. Manato, suba em um Shaska. Aruiro, junte-se a Iori em Karambi. Iori ordenou. Aru fez isso sem dizer nada. Os dragões não eram feitos para serem montados por mais de uma pessoa, então eles precisavam sentar o mais perto possível um do outro. Aru pareceu um pouco hesitante, mas Iori agarrou seus braços e os envolveu firmemente em volta de sua barriga, como se estivesse demonstrando ao novato como se fazia. Manato tentou fazer o mesmo, mas Ryo o segurou pelos ombros. Vá para a frente. Não lá atrás? Manato perguntou para confirmar, e Ryo assentiu antes de repetir a pergunta. Vá para a frente. Ok, então vamos para a frente. Enquanto Manato tentava montar em um Shaska, Ryo recuou para lhe dar espaço. Ele não estava cavalgando o dragão sem sela. Havia uma sela de couro ou algo parecido para as pessoas se sentarem. Mas aparentemente ela havia sido projetada para apenas um cavaleiro, porque mesmo que Manato tivesse se inclinado para a frente o máximo que pôde, a bunda de Ryo provavelmente ainda acabou pendurada para fora da sela. Ou talvez não. Ele não tinha certeza. Ryo inclinou-se para a frente, com a parte frontal do corpo pressionada contra as costas dele. Ela era mais alta que Manato, então, ao fazer isso, seu queixo encostava na têmpora direita dele, o que significava que ela devia estar um pouco inclinada para a direita. Manato achou que isso não era muito bom para ela, então inclinou a cabeça para a esquerda para que ela pudesse sentar-se olhando para a frente. Obrigada, disse Ryo em voz baixa, sussurrando bem no ouvido dele. Fez cócegas. Voe, o Shaska. Sua voz permaneceu suave mesmo enquanto dava as ordens, e desta vez sua voz não fez cócegas no ouvido dele, mas sim fez seu coração palpitar de um jeito estranho. Quando Shaska começou a correr, o corpo de Ryo se afastou um pouco do de Manato. Segure-se firme, ela instruiu. Ok. O movimento de sobe e desce era surpreendentemente intenso, mas nada que Manato não pudesse suportar, contanto que se agarrasse com todas as suas forças. Ao contrário de Manato, Ryo acompanhava os movimentos do dragão com sua postura. Mesmo assim, a posição de seu queixo não mudava muito. Permanecia pressionado contra o topo da cabeça de Manato, um pouco para o lado direito. A sela era mais do que apenas um assento para o cavaleiro. Havia também apoios para os pés e uma parte que se projetava acima do pescoço do dragão, com alças para que ele se segurasse. Ryo tinha os pés nos apoios, segurava as alças e movia os quadris para cima e para baixo. Ela acompanhava os movimentos do dragão, provavelmente tentando minimizar o peso sobre sua montaria enquanto a carregava. Manato reconhecia que estava sendo um peso. Seu peso havia sido adicionado ao dela, e tudo o que ele podia fazer era se agarrar. Desculpe, o Shaska, disse ele. Sentia-se mal, mas não havia nada que pudesse fazer naquele momento. Se tentasse imitar o que Ryo estava fazendo, só atrapalharia o Shaska. Está tudo bem, sussurrou Ryo. Não vou obrigar o Shaska a fazer nada que ela não consiga suportar. Um arrepio percorreu sua espinha. O Shaska deu um chute forte no chão. Acabamos de decolar.
Era a primeira vez que ele montava um dragão, ou voava pelos ares, mas Manato entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Era completamente diferente de pular. Então é assim que é voar. A sensação era de que ele estava sendo empurrado para cima e ao mesmo tempo puxado para cima. Ele poderia ter interpretado de qualquer uma das maneiras. Uau! Exclamou Manato sem conseguir se controlar. Isto é incrível! Ele teve a impressão de que Rio deu uma risadinha ao ouvir aquilo. Não conseguia ouvi-la rir, nem ver seu rosto, mas teve a sensação de que ela havia rido. Manato não queria causar problemas para Rio ou Chasca. Ele apenas se agarrou com toda a força que tinha. Queria se tornar um dragão, se isso fosse possível. Ele não conseguia mover a cabeça, o que limitava bastante seu campo de visão. O Chasca definitivamente estava voando, mas, honestamente, ele tinha pouca ideia de onde estavam, a que altura tinham subido ou para onde estavam indo. Ele também não conseguia ver Iori e Aru em Carambi, então estava muito curioso. Talvez fosse melhor manter os olhos fechados? Aase. Manato conseguiu ouvir a voz do homem. Radiância. Ance. E as vozes dos convertidos. Bum! Ouviu-se um estrondo, possivelmente a parede tendo sido destruída. Ah! Gritou Manato. O Chasca estava descendo. Eles não estavam subindo constantemente desde que saíram do chão. Havia um grande movimento de sobe e desce. Ele teve a impressão de que também haviam dado algumas voltas. Caramba estava à frente deles. Ele não tinha certeza exatamente da distância. O Chasca devia estar seguindo outro dragão. Pelo que parecia no chão, eles não estavam tão alto. Na verdade, eles estavam voando muito baixo. Tão baixo que ele temia que pudessem cair. Manato soltou uma risada. Espere, disse ele para ninguém em particular. Era assim que a fazenda se parecia vista de cima? Será que o Chasca estava caindo sobre a fazenda? Não, o ângulo de descida não era íngreme o suficiente para ser considerado um mergulho. Talvez 1/3 dos muros da fazenda tivesse sido destruído. Ele conseguia ver os convertidos. Aru havia lhes dito que havia centenas deles nas ruínas da fortaleza e sim, ele achava que fazia sentido. Havia uma multidão deles perambulando do lado de fora das muralhas destruídas. Mas ele não conseguia mais ouvir a voz do homem. Será que o santo havia parado de destruir as muralhas? Era isso? Havia algo parado ao lado de uma parte da muralha que ainda não havia sido destruída. Seria uma pessoa? Seria o santo? Seu corpo, ou melhor, sua forma, era terrivelmente estranho. Parecia um triângulo invertido com membros saindo das laterais, mais parecidos com grandes martelos do que com braços, e duas pernas extremamente finas saindo da parte inferior. Não parecia ter cabeça. O santo contorceu o corpo. Estaria olhando para cima? Manato não conseguia distinguir onde estava seu rosto, ou onde poderiam estar seus olhos, se é que os tinha, mas sentia que estava olhando para ele. Aquela voz. Era a mesma voz do homem que gritava a radiância. Aruiro. É você, Aruiro? Você anseia pela luz, Aruirou? Carambi, que carregava Iori e Aru, e o Chasca, que carregava Rio e Manato, passaram por cima da cabeça do santo num instante. Manato teve a sensação de que mal conseguiram passar por cima, como se o santo pudesse ter saltado e os derrubado no ar. Embora talvez não tivessem descido tão baixo assim, o santo não tentou fazer nada contra eles, e Carambi e o Chasca rapidamente aumentaram a velocidade e a altitude depois disso, fazendo Manato temer que estivessem indo alto demais. Alto e rápido. Nossa, como eram rápidos! Parece que você está se divertindo, sussurrou Rio em seu ouvido. Eg! Manato exclamou sem querer. Um Rio, você poderia não fazer isso? O que você quer dizer? Urk, vamos lá, isso faz cócegas. Desculpe. Não, você não precisa se desculpar. Urk, estou começando a me sentir estranho. Mas não se preocupe, eu resolvo isso. Os dragões alados eram rápidos. Rápidos demais para uma pessoa perseguir e capturar. Isso provavelmente significava que estavam seguros, mas por precaução, Iori e Rio fizeram Carambi e o Chasca voarem para o sul em vez de seguirem direto para a arca. Essa era a direção para onde ficavam as montanhas Tenryu. Os dragões e as irmãs tinham percorrido um longo caminho, cruzando aquela cordilheira para entrar em Gringar. Manato sentiu que era um pouco tarde para perceber isso agora, mas aquilo parecia ser uma façanha incrível. Afinal, as montanhas Tenryu se elevavam mais alto que o céu. Bem, não, o céu continuava sendo céu, não importava a altura, então talvez eles não estivessem mais altos que o céu. Mas os dragões alados estavam voando bem alto, e mesmo assim as montanhas Tenryu continuavam em seu caminho. Como seria possível cruzar uma cordilheira tão alta? Não podia ser, certo? Mas as irmãs e seus dragões tinham conseguido. Era inacreditável. Embora isso não significasse que Manato não acreditasse neles. Mas foi uma loucura. Completamente e absolutamente insano. Os dragões alados pousaram na floresta aos pés das montanhas Tenryu, e o grupo desmontou. Já estava bem escuro. Iori e Rio acariciaram seus dragões por um tempo e depois os deixaram seguir seu caminho. Era adorável o jeito como os dragões voltavam para checar Iori e Rio repetidamente até que sumissem de vista. Manato também queria um dragão, mas disseram a ele que ele não se apegaria a ele a menos que o criasse desde o ovo, e isso claramente não era uma tarefa simples. As montanhas Tenryu abrigavam muitas espécies diferentes de dragões com grandes populações, mas aparentemente, o número deles que podiam ser criados por humanos era extremamente limitado. Se você quisesse pegar um atalho, provavelmente teria que atravessar os Tenryus até o Reino Unido e se tornar aprendiz de um domador de dragões por lá, suponho. Sugeriu Iori enquanto caminhavam de volta para a arca. Um atalho, hein? Mas o quão atalho é isso, na verdade? Disse Manato. Você já ouviu o ditado, a pressa é inimiga da perfeição? Perguntou Rio. Se você está com pressa em vez de pegar um atalho perigoso, é melhor fazer um caminho mais longo porém constante.
Fazendo isso, você chegará ao seu destino mais rápido. Ah, entendi. Então, se eu quiser me tornar um domador de dragões como vocês dois, minha única opção é vocês me levarem de volta para o Reino Unido algum dia. Mas será que Carambi e o Chasca conseguem atravessar os Tenrios com um cavaleiro extra? Nem pensar, respondeu Iori imediatamente. O quê? Então isso significa que eu nunca vou poder, não é? Bom, acho que é isso então. Ah, perdi a visão do olho esquerdo depois que aquele soldado escravo me bateu, mas acho que consigo enxergar um pouco agora. Acho que está começando a melhorar. Sua capacidade de recuperação é impressionante, disse Haru, parecendo mais exasperada do que impressionada. Manato riu. Não, tenho quase certeza de que você me superou nisso, Haru. Quando finalmente chegaram às ruínas de Alterna, a noite já havia caído completamente. Manato tinha boa visão noturna, mas mesmo assim teria tido dificuldade sem Haru para guiá-los. Enquanto subiam a colina, Manato de repente sentiu como se pressentisse algo. Ele não estava sozinho. Haru, Iori e Ryo estavam com ele. Mas ele tinha uma estranha sensação de que havia algo mais lá fora também. Nada se movia, porém. Ele também não tinha ouvido nem visto nada. Havia insetos fazendo barulho por toda parte, então ele não conseguiria distinguir outros sons facilmente. E como estava muito escuro, tudo que ele conseguia ver era a arca no topo da colina, as pedras brancas espalhadas pela encosta, Haru caminhando à sua frente e Iori e Ryo ao seu lado. Haru e as irmãs não estavam agindo de forma diferente do habitual. Isso provavelmente significava que elas não haviam percebido nada. Talvez tudo estivesse apenas na cabeça de Manato. Mas mesmo depois de chegarem ao topo da colina, aquela sensação inexplicável não desapareceu. Ei, ele gritou. Sim, respondeu Haru, virando-se. Eu sei. Tem alguma coisa lá fora, não é? O quê? Você tinha reparado nisso? Claro que sim, disse Iori, com Ryo concordando com a cabeça. Manato sorriu. Então você percebeu. Você deveria ter dito alguma coisa. Ninguém mais mencionou isso, então achei que estava imaginando coisas. O que você acha que é? Perguntou Iori a Haru. Ele estava aparentemente olhando para a encosta. Não parece ser um caso de convertido ou de alguém submisso. Eles são um pouco mais diretos, digamos assim. Direto. Manato inclinou a cabeça para o lado, curioso para saber o que Haru queria dizer com aquilo. Ele finalmente descobriu a causa daquela sensação por puro acaso. Seus olhos simplesmente se depararam com ela enquanto ele observava as pedras brancas ao redor. Algo estava espiando por trás de uma delas. Mas tudo que Manato podia afirmar com certeza era que era algo. Estava escuro demais para que ele pudesse ver claramente. Ele não conseguia nem distinguir seu contorno, mas teve a sensação de que estava com a cabeça para fora. Então era um animal, e não um pequeno. Um goblin? Ele não conseguia vê-lo, então Manato não tinha certeza do porquê de ter dito aquilo. Poderia-se dizer que era apenas um palpite. É um goblin, não é? Ei! No instante em que Manato deu um passo, a coisa se moveu. Virou-se e saiu correndo, movendo-se muito rápido. Manato estava pronto para correr atrás dela, mas reconsiderou. Percebeu que Haru, Iori e Ryo também não estavam se movendo para persegui-la. Era um goblin, sim, disse Haru com um tom de certeza. Aparentemente, ele conseguia enxergar melhor por trás da máscara. Da fazenda? Perguntou Iori, olhando na direção para onde o goblin havia corrido. Haru assentiu. Esse é o único lugar de onde consigo imaginar que ele possa ter vindo. Não vejo goblins por essas bandas desde que os escravos começaram a construir fazendas. Nesse caso, embora essa talvez não seja a maneira mais gentil de dizer isso, não há mal nenhum em ignorarmos o pequeno, certo? Não consigo imaginar nenhuma maneira pela qual ele possa nos causar problemas. Espero que ele sobreviva. Para o bem ou para o mal, um santo está liderando os convertidos em um ataque a Damuro. Os servos não terão tempo de perseguir nenhum goblin que escapar. Além disso, se o perseguíssemos, provavelmente só o assustaríamos. Havia algo nisso que não parecia certo para Manato, mas ele não conseguia descobrir o que era, ou porque o incomodava tanto. Bem, se ele conseguisse escapar daquele lugar, acho que ter pessoas o perseguindo seria bem assustador. Quer dizer, é claro que seria. Bip, 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 bip. Reconheço esse som, pensou Manato ao acordar. Ou talvez tivesse pensado nisso antes de acordar, e só depois de despertar percebeu conscientemente que o ouvirá. Ele não tinha certeza de qual das duas opções era a correta. Seus olhos se abriram de repente e o teto ficou à vista. Ele não estava na casa em Kariza. Claro que não. Aquele lugar não ficava em nenhum lugar do Japão. Manato estava em Gringar. O que tinha acontecido com ele? Como ele tinha ido parar em Gringar? Essas eram perguntas para as quais ele não tinha respostas. Mas Haru tinha lhe dito que ninguém sabia, então realmente não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. A questão era que aquele era Gringar, um quarto dentro da arca. Aquele que Haru havia preparado para ele. O quarto de Manato. Bip, 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 bip. Espere, esse som. É tão estranho, pensou ele enquanto se sentava. Levantou-se da cama e foi em direção à porta que destrancou e abriu, encontrando Iori e Ryo paradas no corredor. Uau, ele está nu de novo, gritou Iori, desviando o olhar. Os olhos de Ryo se arregalaram e ela encarou Manato. Ela parecia bastante chocada. Manato cobriu a virilha com as duas mãos. Desculpe, eu estava dormindo, Manato se desculpou. Por que você estava dormindo nua? Perguntou Iori. É algum tipo de costume que você segue? Não, na verdade não. Não sei bem por que fiz isso. Ah, é verdade. Tomei um banho e foi muito bom. Então, quando fui me deitar na cama depois, acabei dormindo antes de conseguir me vestir. Seria ruim se você ficasse doente. Então você deveria usar alguma coisa quando for dormir, sugeriu Ryo em voz baixa. Ela olhava para Manato novamente, mas seus olhos não estavam em seu rosto. Estavam focados em seu umbigo. Manato olhou para baixo para ver por si mesmo. Uma parte de sua anatomia não estava totalmente escondida atrás de suas mãos. Estava à mostra.
Estar nu já era ruim, mas ser visto daquele jeito era meio constrangedor. Manato se virou. Acontece isso às vezes de manhã, mas não acontece só de manhã. Desculpe. Eles tomaram café da manhã no quarto de Haru. Enquanto comiam, discutiram seus planos para o futuro. Iori queria começar destruindo todas as fazendas em Damuro e libertando os goblins. Ryu simplesmente queria ficar com Iori. Manato, por sua vez, não achava certo deixar aquelas fazendas como estavam, então não se opôs à ideia. Haru era da opinião de que, independentemente do que mais quisessem fazer, a prioridade deveria ser entender a situação em Damuro. Iori concordou com ele. Se os convertidos liderados pelo santo estiverem lutando contra os servos de Damuro, então pode haver menos segurança em torno das fazendas, sugeriu Iori, acrescentando. E se isso nos der uma oportunidade, não há razão para não aproveitá-la. Manato havia perdido sua espada e adaga durante o ataque surpresa à carroça de gaiolas ontem. Elas poderiam ainda estar jogadas em algum lugar no chão, mas mesmo que estivessem, ele não poderia voltar lá de mãos vazias. Por fim, pediu a Haru que o levasse novamente ao armazém e pegou emprestada uma katana longa chamada Tachi e uma faca. Antes de saírem da arca, eles passaram pela sala de controle e concluíram o processo de registro de entrada. Haru os guiou pelos passos. Era simplesmente uma questão de colocarem as mãos em uma máquina, dizerem o que o controle mandava e ficarem parados por um tempo. Mas agora que tinham feito isso, Manato, Iori e Ryu aparentemente conseguiam entrar e sair da arca sem a presença de Haru. Registro de entrada não era exatamente o termo correto, aparentemente era chamado de algum tipo de registro de identidade, mas era muito difícil de entender. Então Haru se referiu a isso por um nome mais simples. Ele também lhes explicou detalhadamente como entrar e sair. Sair era bastante fácil. Bastava abrir a porta no final do corredor e sair, e isso os colocaria em frente à arca. Não foi tão difícil entrar, mas havia um pequeno truque. Eles tinham que colocar a mão em uma parte específica da parte externa da arca e dizer abra o portão. Isso aparentemente era chamado de comando. Assim que faziam isso, uma parte da parede se abria com um estrondo e um buraco quadrado e completamente escuro aparecia. Passar pelo buraco os levava a um ponto em frente à porta no final do corredor. Se você olhasse atentamente para a parte da parede onde eles deveriam colocar a mão, ela pareceria ligeiramente rebaixada, o que os ajudaria a encontrá-la. Embora parecesse bem difícil de notar se eles não soubessem que estava ali. Segundo Haru, o procedimento de entrada poderia ser alterado, mas contanto que se lembrassem de onde colocar a mão, o método atual não seria tão inconveniente. Assim que conseguiram rações e água para a trilha e estavam todos prontos para seguir para Damuro, Manato pressentiu algo. Bem, não exatamente algo, mas alguém. Havia um goblin na encosta, espiando por trás de uma pedra branca. Ah, será que é o mesmo que vimos ontem? Por precaução, Manato manteve a voz baixa. Ele evitou apontar diretamente para o goblin, usando os olhos para indicar a Haru, Iori e Ryu atrás de qual pedra o goblin estava escondido. Bem, talvez ele não estivesse realmente se escondendo. Ele havia colocado a cabeça para fora e estava claramente olhando para os quatro. Não sei se é o mesmo que vimos ontem, disse Iori, inclinando a cabeça para o lado. Ele parece estar sozinho, então é bem provável que seja. Ryu tinha uma expressão pensativa no rosto, mas não disse nada. Haru também parecia vagamente incerta. Gemeu Manato. Se ele se movesse em direção ao goblin, o goblin poderia fugir novamente, então Manato decidiu ficar parado e observar atentamente. A pele do goblin era mais amarelada que a de um orc, mas ainda verde. Ele não tinha cabelo na cabeça nem sobrancelhas. Sua pele era bastante lisa e seus olhos eram bem diferentes dos de Manato, Iori ou Ryu. Tinham muito preto neles. Ou melhor, quase não tinham branco. Seu nariz e boca se projetavam um pouco para fora do resto do rosto, e suas narinas eram finas e voltadas para os lados. Sua boca parecia grande e tinha 4 caninos proeminentes. As orelhas que se projetavam de cada lado da cabeça também pareciam ser bem grandes. Tinham pontas afiadas e pendiam um pouco para baixo. Bem, essa é difícil. Manato resmungou, cruzando os braços à sua frente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Iori. Sim. Bem, talvez não esteja exatamente errado, mas não consigo diferenciá-los. Diferenciá-los? Ryu murmurou. Ela franziu levemente a testa e olhou para o goblin. O goblin começou a recuar. Ele não se importava que Manato o olhasse, mas o olhar de Ryu era estranho, não é? Tudo bem, disse Manato, balançando a cabeça. Ele colocou a mão na Tachi que estava presa às suas costas. O goblin deu um pequeno pulo com o gesto. Manato sorriu e balançou a cabeça. Não é o que você está pensando. Vou tirar, só isso. Mas acho que o melhor a fazer seria parar de falar e simplesmente fazer, né? Manato tirou a Tachi e se agachou para colocá-la no chão. Em seguida colocou a faca que estava pendurada em seu quadril ao lado dela. Então abriu os braços de forma exagerada. Eu não tenho nenhuma arma. Viu? Não vou fazer nada com você. Entendeu? Estou indo aí agora. Bem devagar. Se quiser que eu pare, é só dizer. Não que eu vá entender, mas aqui vou eu, tá bom? Manato? Iori o chamou. Ele a ignorou deliberadamente. Ele caminhou com cuidado, passo a passo, em direção à pedra branca atrás da qual o duende estava escondido. Manteve as mãos erguidas. As pupilas negras do goblin estavam focadas em Manato. O que ele estaria pensando? Será que estava pensando em alguma coisa? Manato não conseguia dizer, mas pelo menos o goblin não estava fugindo. Ainda não. Se Manato disparasse de repente, o goblin provavelmente fugiria. Ele precisava fazer o goblin acreditar que era totalmente inofensivo. Era essa a impressão que Manato tinha. Por fim, ele conseguiu se aproximar o suficiente, a apenas 1 ou 2 passos de distância, para quase poder tocar o goblin. Manato ajoelhou-se no chão, com as mãos ainda erguidas. Eu não vou fazer nada com você. Não posso fazer nada assim. Então, tenho quase certeza de que você me ajudou ontem, certo?
Você é aquele duende? Valeu, cara. Sério, você sabe o que obrigado significa? Sou grato. É uma expressão de gratidão. Como posso fazê-lo entender? Manato tentou inclinar a cabeça. Obrigado, disse ele, olhando para o duende com os olhos voltados para cima para ver como o pequeno reagiria. O Goblin lançou a Manato um olhar que dizia: quem é esse cara? O que ele está fazendo? Não funcionou, né? Bom, então vamos tentar isso. Manato baixou todo o tronco até o ponto em que suas mãos tocaram o chão. Obrigado. Se você não tivesse me ajudado ontem, eu poderia ter morrido. Você é o motivo de eu ainda estar vivo. Obrigado. Ele ergueu a cabeça, perguntando-se se aquilo tinha funcionado. A cabeça do Goblin inclinou-se um pouco, confusa. Outro fracasso, hein? Veja bem, Manato sentou-se. Colocou as mãos sobre o peito e olhou diretamente para o Goblin. Obrigado do fundo do meu coração. Estou realmente grato. Ué, disse o Goblin baixinho. Pelo tom da sua voz, ele ainda não havia entendido. Na verdade, parecia um pouco surpreso. Urg, isso não significou nada para você, né? Bom, sim, claro que não. Já sei. Manato teve uma ideia brilhante. As palavras não estavam funcionando, e gestos como inclinar a cabeça também não estavam transmitindo a mensagem desejada. Nesse caso, por que não tentar reencenar os eventos de ontem? Manato deitou-se de costas e simulou ter a cabeça agarrada. Ou melhor, ele realmente agarrou a cabeça com as duas mãos. Arim! Ele gritou, fazendo uma careta. E então, Manato apontou para o Goblin. Depois apontou para a coisa que estava em cima dele. Bem, não havia nada em cima dele, mas ele apontou como se houvesse. Aquele cara, o soldado escravo. Você chegou e disse Grar. Foi um pouco difícil, mas Manato tentou usar gestos para comunicar a ideia de um Goblin lutando com a coisa que estava em cima dele. Este é o soldado escravo, e você o atacou por trás, certo? E então você fez chão. Manato juntou os dentes superiores e inferiores, tentando imitar uma mordida. Em seguida, deu um tapa no próprio pescoço. O pescoço daquele cara. Você cravou os dentes nele. Mastigou. Não é mesmo? O Goblin assentiu com a cabeça. Parecia que ele tinha entendido. Manato pulou de pé e em seguida abaixou a cabeça novamente. Obrigado. Você realmente me salvou. Ele juntou as mãos e fez uma reverência ainda mais profunda. Muito obrigado. É isso aí. Manato fez um sinal de positivo com a mão direita e piscou o olho. O Goblin fez o mesmo, embora com alguma hesitação. Entendi. Que bom. Hein? Em determinado momento, Aru, Iori e Ryo se aproximaram. Todas estavam sentadas no chão. O que vocês estão fazendo? Perguntou Manato. Só assistindo, respondeu Iori, acenando para o Goblin. O duende acenou de volta, hesitante. Iori sorriu. Parece que você conseguiu deixá-lo menos desconfiado de nós, disse Aru, olhando em volta. E aparentemente ele está sozinho de novo hoje. Manato voltou-se para o Goblin. Ele teve a impressão de que provavelmente conseguiria se comunicar com um novo amigo por meio de gestos. Você sozinho? Só você? Tem mais alguém? Camaradas. Vocês têm algum? Camaradas. Estão conseguindo alguma coisa disso? Goblins, além de você. Camaradas. Vocês têm algum? Que tal? O duende balançou a cabeça lentamente e com um grande gesto. Em seguida, apontou para noroeste na direção da arca e deu 2 tapas no peito. Então você veio de Damuro sozinho? Entendi. Será que vocês se separaram? Foi isso? Deve ter sido difícil. Como era mesmo? O santo? Certo. Tadamon? Era esse o nome dele? Taidael corrigiu Aru. Na época em que ele era humano, Tada-san. Seu nome era Tada. É mesmo? Estava chamando seu nome, Aru. Tipo, Aru Hirou. Mesmo depois de se transformar desse jeito, ainda te reconhece? Aparentemente, eles conservam suas memórias e sua senciência. Mas mesmo assim, são pessoas diferentes. Ou coisas diferentes, eu diria. Eles entendem o que dizemos, mas não se pode dialogar com eles? Perguntou Iori. Aru balançou a cabeça. Não, eles não podem. Mas se eu dissesse que me converteria e me dedicaria aos Lumiaris, isso poderia mudar as coisas. Isso despertou algo na memória de Manato. Assim, um deles me disse isso. Tipo, dedique-se à luz ou algo assim. Mas eu não queria, então recusei. E aí eles me disseram para morrer. Fico pensando o que teria acontecido se eu tivesse dito sim. Nunca vi o que acontece pessoalmente. Se alguém pede conversão, deve ter alguma forma de implantar um núcleo de luz hexagramático em seu novo convertido, ou simplesmente se manifesta. De qualquer forma, uma vez que você tenha um núcleo de luz no cérebro, não pode abandonar sua fé em Lumiaris por vontade própria. Todo mundo acaba assim, né? Nossa, eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Ainda bem que recusei. Manato percebeu que estava negligenciando o Goblin. Ele se virou rapidamente e seus olhares se encontraram. Desculpe. Nos desviamos do assunto. Então, onde estávamos? Você está completamente sozinha e não tem para onde ir? Você nasceu na fazenda? Mas não é bem um lugar para onde você possa voltar. Aquele santo Tadael. Não, Tadael destruiu o lugar. Não adianta voltar agora. Espere aí, você está nua. Tem certeza de que não precisa usar roupas? Entende o que eu quero dizer? Tipo, o que eu estou vestindo. Bem, você provavelmente sempre esteve nua, então talvez não tenha problema. Deixe-me encontrar algo apropriado para ele, disse Aru, levantando-se. Ele tirou a capa e a entregou a Manato. Até mesmo algo assim fará diferença. Posso entregar isso a ele? Não me importo. Tenho vários outros iguais. Quer dizer, eu mesmo os tenho feito. Nossa, então ele vai usar roupas combinando com você. Aru voltou para a arca por um instante. Manato estendeu a capa e aproximou-se lentamente do Goblin. Vou colocar isso em você, tá bom? Pode ser um pouco grande demais, mas espero que não arraste no chão. Ou talvez arraste. O Goblin parecia um pouco tenso.
Quando Manato colocou a capa sobre suas costas, ele se enrijeceu por um instante, mas logo se virou e olhou para Manato. Assim disse Manato, imitando o gesto de juntar a capa à sua frente. O Goblin imediatamente imitou Manato. Sim, é isso mesmo. Não está quente? Bem, não está tão frio assim agora. Mas como está? O Goblin puxou a capa e a deixou frouxa. A capa de Aru tinha um capuz, então o Goblin tentou vesti-la e depois a puxou de volta. De fato, era longa o suficiente para arrastar no chão mesmo quando o Goblin estava de pé. Era claramente grande demais para ele, mas ele não tentou tirá-la. Iori deu uma risadinha. Ele gosta bastante disso, não é? Aru trouxe uma camiseta branca, bermudas e um casaco sem mangas para o Goblin. Aparentemente, era tudo o que ele tinha em tamanhos pequenos o suficiente. Mas com tempo suficiente, Aru poderia fazer praticamente qualquer coisa. Não foi difícil convencer o Goblin a vestir sua nova roupa. Iori e Ryo desviaram o olhar enquanto Manato tirava e vestia suas roupas para demonstrar. Assim que ele fez isso, o Goblin o imitou e também se vestiu. Quanto à capa, o Goblin observou Aru vestir a capa extra que havia trazido para si. Em seguida, o Goblin vestiu a capa que Aru lhe dera. Ele até mesmo olhou para Aru primeiro, como se perguntasse se estava tudo bem antes de fazê-lo. Claro, disse Aru com um aceno de cabeça e uma risadinha. NKS, disse Duende, curvando a cabeça. Manato não foi o único surpreso com isso. Todos ficaram. Ele apenas agradeceu, murmurou Iori enquanto sua irmã permanecia ao seu lado com os olhos arregalados. Ele aprende rápido, disse Aru antes de virar seu rosto mascarado para Manato. Você disse que ele te ajudou ontem? É verdade. Devo minha vida a ele. Além disso, enquanto eu tentava tirar os goblins da jaula e eles se recusavam a sair, um deles me avisou sobre o soldado escravo quando ele apareceu. Acho que era ele também. Agora que você mencionou, disse Ryo, levantando a mão. Um dos goblins voltou para dentro da gaiola depois de sair. Ele me ajudou puxando os amigos que não queriam fugir em direção à porta. Talvez tenha sido ele também. Manato sentiu uma forte vontade de dar um grande abraço no Goblin. Mas fazer isso do nada provavelmente assustaria o pobre coitado. Você é incrível. Tipo, realmente incrível. Você se importa com seus amigos e até me salvou quando não tinha nenhum motivo real para isso. Estou surpreso que você esteja aqui sozinho. Ele sentia coceira. Que emoção era essa? Queria se soltar, mas não no sentido de sair batendo e chutando coisas. Apenas sentia dor ao ficar parado. Queria fazer alguma coisa, ou melhor, ajudar o Goblin de alguma forma. Eu também trouxe isso, disse Aru, mostrando ao Goblin um embrulho de pano, que ele abriu para revelar um pouco do pão que haviam comido no café da manhã. Aparentemente ele o fizera usando farinha de um grão que não era arroz nem trigo, e para prepará-lo, bastava adicionar água à farinha e deixar descansar por um tempo antes de assar. Era meio borrachudo em vez de macio, e um pouco azedo, mas também doce. Estava bem gostoso. O Duende olhou para Manato. Unva? Perguntou ele. Sim, isso é comida. Você pode comer. Coma, entendeu? Manato fez o gesto de segurar o pão e levá-lo à boca. Mastigando, mastigando, mastigando. Comida. Você, com fome, né? Seu estômago. Vazio, né? Kug. O Duende lambeu os lábios, baixou a cabeça e esfregou a barriga. Não sei se você vai gostar, mas experimente, disse Aru. Em seguida, estendeu um pouco mais o pão para o Goblin pegar. O Duende aproximou o nariz e cheirou o pão. Estava franzindo a testa. Parecia indeciso se deveria comê-lo, mas devia estar com muita fome, então acabou agarrando o pão com as duas mãos e o tirou da palma da mão de Aru. Começou lambendo-o várias vezes. O pão assado estava um pouco duro, e ele parecia não saber bem o que pensar dele. Então, tentou morder um pedacinho e depois de mastigá-lo por alguns instantes, finalmente o engoliu. Ufa, ele pareceu achar o pão intrigante. Mas isso não significava que o considerasse intragável. O Duende deu uma mordida bem maior na segunda vez. Ok, talvez não tivesse um gosto tão bom para ele, mas mesmo assim ele devorou o resto num instante. Ele tapou a boca com as duas mãos enquanto mastigava bem e engolia o último pedaço da refeição. O Goblin afastou as mãos da boca e respirou fundo. Em seguida, fez um sinal de positivo com a mão direita. Manato retribuiu o gesto e o Goblin curvou a cabeça para Aru. Tax. De nada, disse Aru, dando uma risadinha. Certo, disse Manato, batendo a palma da mão esquerda com o punho direito. O Goblin deu um pulo. Desculpe, Manato se desculpou. Eu te assustei. Não foi minha intenção. Então, eu estava pensando, por que você não vem com a gente? Quer dizer, se você quiser ir para outro lugar, não vamos te impedir. Mas se não quiser, bem, ficar sozinha é. Não sei, tenho certeza de que é perigoso e tudo mais. Acho que você teria problemas. Todo tipo de problema. Tipo, para encontrar comida. Tudo bem para você, Aru? E vocês, Iori e Ryo? Eu já me decidi, disse Aru, olhando para o Goblin. Acho que agora depende dele. O Goblin apontou para si mesmo e inclinou a cabeça para a direita. Parecia que não tinha entendido. Claro que não. Não só não falava a língua deles, como a conversa já tinha se desviado bastante do assunto anterior. Depende dele, né? Disse Manato, agachando-se para que seus olhos ficassem na mesma altura dos do Goblin. Disse o Duende, inclinando a cabeça para o outro lado. Iori aproximou-se de Manato e também se agachou. O que você quer fazer? Iori concorda com Manato. Aliás, mesmo que não seja o que você quer, Iori acha que devemos te acolher. Se os escravos te encontrarem, você será arrastado de volta para a fazenda, ou simplesmente devorado ali mesmo. Ufa, sim, é óbvio que você não entendeu. Mas você parece inteligente, e se continuar conosco, vai descobrir. Iori percebe isso nos seus olhos. Você pensa bastante e está tentando entender o que Iori está dizendo. Ei, então, gostou da capa? Iori apenas lançou um olhar rápido para a capa que Aru havia dado ao Goblin.
Ela não fez nenhum outro gesto, mas isso foi o suficiente para que o Goblin agarrasse sua capa. Então, ele a puxou um pouco mais para baixo e levantou a longa bainha. Finalmente acenou com a cabeça para ela. Kulou. Lá, Ikki. É mesmo? Iori deu um tapinha na cabeça do Goblin. Ele não tentou evitar o toque dela, permitindo que ela o acariciasse livremente. Parecia que ele não se importava. Na verdade, ele parecia confortado e até feliz com o gesto. O nome murmurou Ryo. Se ele tiver um nome, gostaria que nos dissesse qual é. Não sei se ele teria um ou não, disse Haru, cruzando os braços. A maneira mais simples de descobrir era perguntar. Manato apontou para si mesmo. Manato, 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 ó, você está quase lá. Mãe, é isso. Agora, para. Sim, Manato, meu desejo. Sim, é isso aí. Próximo. Iori, disse Iori, apontando para si mesma. Então ela apontou para Manato, disse o nome dele e apontou para si mesma novamente. Iori, ela repetiu. O duende assentiu com a cabeça. Sair. Sim, Iori. Eu sou Ryo, colocou a mão sobre o peito. Ryo. Sonhar. Eu sou Haru, apresentou-se Haru. Haru repetiu o Goblin sem hesitar. Isso mesmo. Eu sou Haru. Quem é você? Yelv, disse o Goblin, provavelmente imitando Haru, e cruzou os braços. Manato. Iori. Ryo. Haru. Yelvuv. Vada. Fi. Kaka. Ele está falando algum tipo de Goblin gringar? Iori sussurrou para Haru. Haru balançou a cabeça. Não. Os Goblins tinham sua própria língua, mas não era essa. Iori aprendeu um pouco de Goblin com seu mestre, mas não está percebendo nenhuma semelhança. A língua Goblin tem um som gutural característico, como se estivesse limpando a garganta com catarro. Mas ele não está emitindo nenhum som assim. Que disse o Goblin, apontando para si mesmo. Em seguida, estalou a língua e cruzou as mãos repetidamente em frente ao rosto. Chá. Ia. Na. Ba. Bó. Disse Manato, acenando com a cabeça algumas vezes. O duende tocou o rosto com as duas mãos. Tá. Vada. Fi. Tudo bem. Lá em cima. Ba. Bó. Eu vejo. Você o entendeu? Perguntou Iori com os olhos arregalados. O que ele está dizendo? Não faço a mínima ideia. Mas você estava agindo exatamente como se tivesse feito isso. Bem, eu meio que entendi. Tipo, ele não tem um nome, por assim dizer, só um apelido. É basicamente isso que ele está tentando nos dizer. Certo. Quando Manato perguntou isso, o Goblin assentiu com a cabeça. Tá. Tata, disse Manato, colocando a mão no braço do Goblin. Isso fez o Goblin estremecer um pouco, mas ele não tentou se soltar. Tata, perguntou o duende, hesitante. Sim, respondeu Manato. Pai. Manato, Iori, Ryo, Haru e você é o pai. Yelva, Tata. Breve. Tata, disse o duende novamente e então, apontando para si mesmo, repetiu. Tata, vamos nessa. Tchau. Les Govid, et Tata. Tata, camarada. Todos nós, camaradas de Tata. Manato, Iori, Ryo e Haru, camaradas de Tata. Somos todos camaradas. Camaradas. Manato, Iori, Ryo, Haru, Tata, camaradas, alunos, camaradas. Manato fez um sinal de positivo com o polegar, e o Goblin, Tata, imediatamente retribuiu o gesto. Oh não consigo me conter por mais tempo, pensou Manato, momentos antes de abraçar Tata. Papai, obrigada por me salvar. Obrigada por ter vindo até aqui sozinho. Estou tão feliz que você veio. Estou transbordando de alegria. Agora somos camaradas, papai. Vó, Tata enrijeceu e gemeu. Talvez eu devesse soltá-lo? Manato começou a pensar nisso, mas então Tata o abraçou também. Ele estava retribuindo o abraço. Tata? Manato ergueu Tata com uma risada e girou no ar, segurando-o nos braços. Ele teria parado imediatamente se Tata tivesse demonstrado qualquer sinal de desgosto. Voshu. O pequeno duende estava rindo. Ou pelo menos Manato achava que estava. Mas, você quer girar mais? Nossa, cara, você ainda não se fartou? Não está na hora de você parar? Perguntou Iori. Por quê? Você vai ficar tonto. Está tudo bem. Não estou com tontura nenhuma. Bem, mesmo que você não seja. O vai-bo. Tata? O que houve? Eu te avisei. O grupo partiu novamente para Damuro, e durante a viagem, surgiu a questão do que fazer com Tata. Do ponto de vista dele, ele finalmente havia escapado da fazenda e chegado até a antiga Alterna e a Arca. Será que ele sequer desejaria retornar a Damuro, onde ficavam as fazendas? Seria perfeitamente lógico que ele nunca mais quisesse voltar para lá. Surgiu a ideia de deixá-lo para trás, mas Tata não queria se separar deles, principalmente de Manato. Quando explicaram por meio de mímica que iriam para Damuro, não ficou totalmente claro se ele entendeu, mas assentiu com a cabeça. Eles decidiram que se Tata demonstrasse sinais de desconforto no caminho ou tentasse voltar, discutiriam o que fazer com ele novamente. A capa estava um pouco comprida demais para ele, e ele não conseguia se mover muito bem com ela, então fizeram enrolá-la no pescoço para encurtá-la temporariamente. Haru ajustaria o comprimento para ele mais tarde. Tata era pequeno, mas tinha pernas fortes e acompanhava o ritmo sem que os outros precisassem diminuir a velocidade por causa dele. Conforme conversavam, ele foi aprendendo mais palavras e logo, não só respondia às perguntas de Manato, como também fazia as suas próprias. Frequentemente soltava uma risada como fuxarra, ou expressava seu desagrado dizendo fifi. Aparentemente, tá significava eu mesmo, e Manato inventou o nome Tata porque ele dizia Tata, então basicamente, agora ele era chamado de eu.
Tinha sido uma ideia repentina, mas será que era realmente certo continuar chamando-o assim? Tata parecia satisfeito, então talvez fosse. Com toda a probabilidade, disse Haru após observar uma das interações de Manato com Tata, só vimos uma faceta de como é a vida na fazenda. Mesmo sendo forçados a viver em condições extremamente difíceis, os goblins fazem mais do que apenas sofrer e se entregar ao desespero. Eles se comunicam uns com os outros e vivem da melhor maneira possível. Decidir que não poderia haver alegria em um lugar assim, e que eles não poderiam ter esperança, foi presunçoso da minha parte. Eu o subestimei. Você tem razão, concordou Iori. O Tata é inteligente. Tão inteligente que você poderia pensar que ele é algum tipo de super goblin, mas provavelmente não é. Isso me motiva ainda mais a libertar o máximo de goblins que eu puder. Talvez Tata entenda o que estamos tentando fazer, disse Rio em voz baixa. E ele veio porque quer nos ajudar. Após algum tempo, ouviram um som semelhante a uma explosão à distância. Estavam quase na cidade velha de Damuro. Podiam ver os escombros das muralhas à frente. Mais uma obra do Tada-san, Taidael, hein? Haru murmurou. Iori está pensando em algo, disse Iori, parando. Você vê aquele santo como Taidael? Ou a pessoa que você conheceu como Tada-san? Bem, Haru colocou a mão na máscara, onde sua boca deveria estar, aparentemente sem palavras. Tata observava Haru atentamente. Ele se aproximou de Haru e puxou sua capa. Quando Haru percebeu, deu um tapinha leve na cabeça de Tata. Você está preocupada comigo? Você é tão gentil, Tata. Mas comparado ao que você passou, minhas dúvidas e indecisões parecem triviais. Perdi a vontade de seguir em frente e fiquei paralisada por um longo tempo. Meus problemas eram tão grandes que eu simplesmente os ignorava. Honestamente, acho que a palavra indecisa nem chega perto de descrever o que eu estava sentindo. Haru, tudo bem? Perguntou Tata. Sim. Estou bem, Haru deu outro tapinha na cabeça de Tata, arrancando-lhe uma risada curta. Voltando à sua pergunta, disse Haru, virando-se para Iori. Embora agora ele seja Taidael, o santo dos tremores a serviço de Lumiaris, Tada-san continua sendo Tada-san. Os convertidos e os servos podem ter adorado Lumiaris e Sulhel, mas não consigo imaginar que tenham oferecido seus corpos de livre e espontânea vontade para serem transformados dessa maneira. Eles foram forçados a se submeter a seres com um poder tão avassalador que as pessoas os chamam de deuses. Então, você acha que não é certo deixá-los assim? Não, você tem razão, Iori. Honestamente, nunca pensei nisso, nem por um segundo. Tada-san era um esquisito, mas era fiel aos seus sentimentos e leal àqueles de quem gostava, e nunca vacilou. Se lhe dissessem que tinha que escolher entre mudar suas crenças ou morrer, não hesitaria em escolher a segunda opção. Era assim que ele era. E ele não era o único. Os soldados mais velhos que eu respeitava, tantos dos meus camaradas de armas, foram corrompidos pelos deuses. E você não consegue fazê-los voltar atrás? Perguntou Manato. Haru balançou a cabeça. Não sei, mas, para salvar os convertidos, por exemplo, seus núcleos de luz hexagramáticos teriam que ser removidos para libertá-los do domínio de seu deus. E esses núcleos de luz estão localizados em partes de seus corpos, como o cérebro, que controlam suas funções vitais. Será que eles conseguiriam sobreviver à remoção desses núcleos? É difícil dizer, mas sem dúvida seria muito difícil para eles sobreviverem. HRMM. Manato tentava processar mentalmente tudo o que Haru lhe havia dito. Não havia necessidade disso. Haru explicou o problema de forma indireta, mas na verdade não era tão difícil de entender. Ele apenas estava hesitante em expor sua conclusão diretamente. Era só isso mesmo? Haru havia desistido de se angustiar com essas coisas. Se Manato estivesse na mesma situação, talvez fizesse o mesmo. Afinal, parecia um dilema bastante insolúvel. Só a morte os libertará dos deuses, disse Iori, soltando um suspiro tão alto que não podia ser chamado de ar para salvá-los. Temos que matá-los. Se eles eram seus companheiros de armas, Haruhiro, então também devem ter sido da sua bisavó. Não é mesmo? Quando Haruhiro olhou para baixo e em seguida assentiu com a cabeça trêmulo. Quando seu avô nasceu, todos comemoraram. Todos nós, do fundo de nossos corações. Eu me lembro daquele dia tão vividamente. A bisavó estava em Daybreak Village na época, correto? Sim, foi lá que Ruon nasceu. Aconteceu algo na Vila do Amanhecer que obrigou a bisavó a fugir com o avô, mas ela nunca disse o que foi. Ela sempre contava tudo para Iori, exceto o que aconteceu entre sua fuga da Vila do Amanhecer e o momento em que deixou Gringar em um navio. Ela nem queria se lembrar daquele período. Algumas de nossas companheiras permaneceram na aldeia para proteger Yumi e seu filho. Eram todas mulheres, mas entre elas, havia crentes em Lumiaris e seguidoras de Sulhel. Eles se mataram? Provavelmente. É um milagre que Yumi e Ruon não tenham se envolvido na luta, mas suspeito que a sobrevivência delas tenha sido mais do que uma questão de sorte. Alguém deve ter arriscado tudo para tirá-las de lá. Como uma nova vida nascida na Vila do Amanhecer, Ruon era nossa esperança. E foi por isso também que a bisavó teve que fazer o que fosse preciso para sobreviver e proteger o avô. 1º de janeiro de 720 d.C., disse Rio como se estivesse lendo algo que havia sido escrito. O clã e a companhia iniciam sua empreitada conjunta ao sul das montanhas Tenryu. Em 7 de março do mesmo ano, a companhia faz contato com sucesso com os remanescentes do reino de Arabaquia e a empreitada entra em pleno andamento. Naquela época, as 17 tribos de Deus Esfera estavam firmemente estabelecidas sob a liderança do rei Obdol, da tribo do Deus Leão. Nosso avô Ruon o desafiou para um duelo em 9 de setembro de 722 e perdeu. Ele foi gravemente ferido e seus ferimentos nunca cicatrizaram completamente. Sua vida chegou ao fim enquanto a bisavó velava por ele em 23 de fevereiro de 724. O tom de Rio permaneceu completamente impassível. Quando nosso avô faleceu, dizem que a bisavó não derramou uma única lágrima. Ele viveu como queria.
Fez tudo o que acreditava que deveria fazer e partiu sem o menor arrependimento. Foi por isso que a bisavó disse que não estava triste de jeito nenhum. No entanto, os olhos ligeiramente cabisbaixos de Rio brilhavam com lágrimas. Porque nosso avô tentou resolver as coisas com Obidou, um monstro de 4 metros de altura, em combate singular. Mesmo quando criança, isso me pareceu imprudente, e perguntei à minha bisavó por que ele fez isso. A resposta dela foi que obviamente era a maneira mais rápida e menos sangrenta de acabar com a luta. Ele nem precisava matar Obidou. Bastava derrotá-lo de forma justa e tomar sua posição como chefe das 17 tribos de Deus Esfera, como seu rei, e então ele teria conseguido parar a guerra. Nosso avô apostou nessa possibilidade. Ele queria pacificar as terras ao sul de Tenryus o mais rápido possível e ir para Gringar, para a terra onde nasceu. Mas, acima de tudo, ele queria levar a bisavó para lá. No entanto, a voz de Rio vacilou, mas apenas por um instante. Após respirar fundo rapidamente, ela voltou a ter um tom neutro. Huon perdeu a aposta e seu desejo nunca se realizou. Obidou foi finalmente derrotado 15 anos depois, em 17 de março de 739. Ninguém além do nosso avô jamais o desafiou para um combate singular. No fim, Obidou foi cercado por centenas de guerreiros de elite e espancado até a morte. Minha bisavó me contou que foi brutal. 23 anos depois, Iori e eu finalmente chegamos a Gringar. Sinceramente, eu queria ter trazido minha bisavó conosco. E se fosse possível, nosso avô também. Rio, do que você está falando? Perguntou Iori com um toque de exasperação. Rio baixou a cabeça. Desculpe. Aru ergueu a mão direita e a abriu, depois a fechou lentamente em um punho. Odeio os deuses. Quero salvar a todos. Mas simplesmente não é possível. Eu não posso acabar com a vida deles com minhas próprias mãos. É possível, disse Iori com um sorriso. Mas seus olhos não sorriam. Ela encarava a destruição ao redor de Damuro. Iori e Rio estão aqui. Não é impossível. Vamos destruir as fazendas, libertar os goblins e ajudar as pessoas que celebraram o nascimento do vovô a deixar este mundo não como escravas dos deuses, mas como pessoas. Aru. Manato estendeu o punho em direção a Aru. Eu vou ajudar. Até agora você tem me ajudado muito, mas logo, logo eu também poderei te ajudar. Não, respondeu Aru, cumprimentando Manato com um toque de punho. Você já me ajudou. Sinto que quando te conheci, o tempo começou a fluir para mim novamente depois de ter ficado parado por tanto tempo. Ouvi. Tata imitou Manato e também estendeu o punho. Aru cumprimentou-o com um toque de punho. É isso mesmo, Tata. Você é um de nós. Eu também tive camaradas no passado. Não os esqueci. Mas como jamais consigo esquecê-los, eu tentava não pensar neles. Eu andava de um lado para o outro, tentando evitar o que eu realmente precisava fazer. Libertar os goblins das fazendas. E libertar os antigos companheiros de armas de Aru, os convertidos e os escravos, do controle dos deuses. Ter novos objetivos encheu Manato de energia. Ele não sabia se eles conseguiriam fazer essas coisas, mas se havia um caminho a seguir, ele o seguiria. Talvez ele não se sentisse assim se estivesse sozinho, mas Aru estava ali, assim como Iori e Rio, e Tata também. Manato e os outros atravessaram os destroços da muralha em direção à cidade velha de Damuro. A fazenda onde Tata estivera estava completamente destruída, e a vala que fora cavada no meio dela estava meio cheia de escombros. Não havia goblins por perto, mas a ausência de cadáveres de goblins também o surpreendeu. Tata devia ter tido algum pressentimento a respeito disso, mas tudo o que fez foi observar a fazenda em silêncio. Não disse nem fez nada. Eles conseguiam ouvir mais daqueles ruídos como explosões vindos do oeste, que ficavam cada vez mais altos à medida que se aproximavam da cidade nova. Taidael, também conhecido como Tada, aparentemente estava enlouquecendo. Parecia que aqueles apêndices em forma de martelo estavam golpeando coisas em um ritmo bastante constante. Elumiaris, Oslume, Edenlume, Elumiaris. Com o tempo eles começaram a ouvir os convertidos cantando também. Lume na os desis, lume na os cedes, lume Estados Unidos chinquais. As explosões e os cantos se misturaram em uma única canção. Lume na quais, Elumiaris, enchem lume, miras lume. Os cantos e as explosões estavam muito altos. Eles deviam estar bem perto agora. Lume na parri, Elumiaris, milume, Elumiaris. A área estava obstruída por árvores e ruínas, dificultando a visão. Mas a grama estava pisoteada e os galhos dos arbustos quebrados, o que indicava que um grupo havia passado por ali recentemente. Essas marcas provavelmente foram deixadas pelos convertidos. De repente, o campo de visão deles se expandiu. À frente, havia uma parede verde que parecia não ser de pedra. Ela se estendia ininterrupta até onde a vista alcançava em ambas as direções. Bem, exceto por um trecho parcialmente demolido à esquerda. Seria a obra de Taidael? Só podia ser. Elumiaris, Oslume, Edenlume, Elumiaris. A música e as explosões pareciam vir daquela direção, à frente e à esquerda. Lume na os desis, lume na os cedes, lume Estados Unidos chinquais? Quer ir ver? Perguntou Iori. Aru não respondeu. Parecia hesitante. Se parecer perigoso, podemos fugir imediatamente, disse Manato. Tata pulava de um lado para o outro. Danjo Rus canflei imediatamente. Certo, disse Aru, acenando com a cabeça. Eu vou na frente. Sigam-me nesta ordem. Iori, Manato, Tata, Rio. Todos fiquem atentos ao que acontece ao redor. Entendi, respondeu Iori. Sim, disse Manato. Tata, você está atrás de mim, ok? Tá bom, respondeu Tata. Certo, acrescentou Rio. Aru começou a caminhar em direção à parede verde. Iori estava praticamente agarrada a ele. Manato olhou para o rosto de Tata. O Goblin não parecia tão tenso assim.
Manato provavelmente estava mais agitado do que ele. Tata era um garotinho curioso, mas, acima de tudo, era corajoso. Vamos lá, gritou Manato para ele. Respondeu Tata prontamente. Eles não queriam ficar para trás. Manato correu atrás de Iori, Tata o seguiu e Ryo seguiu Tata. Aru avançou para a esquerda ao longo da parede verde. Por que era daquela cor? Manato a tocou e sentiu como se fosse musgo. A parede em si era dura, mas não era de pedra. Era como se houvesse musgo crescendo sobre uma parede de terra endurecida. Enquanto seguia Iori, Manato mantinha os olhos fixos tanto no topo da muralha quanto na cidade velha do outro lado. Lume na quais, Elumi Aris, Enchem Lume, Miras Lume. As explosões continuavam em intervalos regulares. Quando ele tentou ouvir com mais atenção, percebeu que o som do canto também aumentava e diminuía. Lume na Parri, Elumi Aris, Milume, Elumi Aris. Se houvesse 100 convertidos ao canto, e eles não estivessem todos tentando sincronizar o ritmo, então ocasionalmente haveria momentos em que alguns deles, ou mesmo algumas dezenas, não estariam cantando. Era assim que funcionava? Elumi Aris, Oslume, Eden Lume, Elumi Aris. É possível que os convertidos tenham se dispersado. Sem dúvida, haveria um bom número deles perto de Taidael, mas como eram muitos, talvez não estivessem todos reunidos em um só lugar. Talvez tivessem se espalhado um pouco. Lume na Os Desis, Lume na Os Cedes, Lume Estados Unidos Chinquais? Segundo o que Manato havia ouvido, os convertidos poderiam estar lutando contra os escravos que viviam na nova cidade de Damuro. Será que eles estavam cantando enquanto lutavam? Aru parou. Havia um trecho quebrado da muralha à frente. Nada parecia fora do comum no topo ou no lado da cidade velha. Não havia convertidos ou escravos por perto. Apenas Manato e os outros. Aru recomeçou a se mover, passando por cima dos restos da parede quebrada para o outro lado. Então Iori fez o mesmo, com Manato logo atrás. Era como um túnel sem teto que alguém havia cavado, ou talvez uma grande caverna. Os edifícios do outro lado da muralha, que pareciam ser feitos principalmente do mesmo material, estavam dispostos em fileiras desordenadas, sem espaços entre eles. E em algum lugar à frente, Taidael estava abrindo caminho à força. Os convertidos seguiam o caminho que Taidael estava abrindo, ou melhor, destruindo, pela cidade. Que bagunça, disse Iori. Esse é o Tada-san, respondeu Aru, levantando a mão para impedir Manato e os outros. Será que algo o estava incomodando? Lume na quais, Elumi Aris, Enchem Lume, Miras Lume. Havia uma nuvem de poeira bem à frente. As explosões, não, os estrondos não paravam. Taidael devia estar no meio de toda aquela poeira, ainda demolindo prédios. Lume na Parri, Elumi Aris, Milume, Elumi Aris. Aru estendeu a mão para frente e começou a andar. Iori o seguiu, depois Manato e Tata com Ryo fechando o grupo. Elumi Aris, Oslume, Eden Lume, Elumi Aris. Lume na Os Desis, Lume na Os Cedes, Lume Estados Unidos Chinquais. Lume na quais, Elumi Aris, Enchem Lume, Miras Lume. Lume na Parri, Elumi Aris, Milume, Elumi Aris. Os estrondos e os cantos ficaram mais altos. Agora eles podiam sentir as vibrações. Pedaços das paredes de terra dos prédios, grandes e pequenos, estavam espalhados, esmagados pelos braços ridiculamente enormes de Taidael, semelhantes a martelos. Mesmo com o terreno irregular, eles conseguiam atravessá-lo com facilidade, apesar dos tremores que acompanhavam os ruídos. Mas havia mais. Um vento carregado de poeira soprava contra eles. Manato apertou os olhos e cobriu a boca com o braço, sentindo que ia tossir. Elumi Aris, Oslume, Eden Lume, Elumi Aris. Lume na Os Desis, Lume na Os Cedes, Lume Estados Unidos Chinquais. Lume na quais, Elumi Aris, Enchem Lume, Miras Lume. Lume na Parri, Elumi Aris, Milume, Elumi Aris. A nuvem de poeira estava deixando tudo embaçado. Aru ergueu a mão esquerda para tentar impedir que a visão ficasse turva novamente. Risadas? Manato não conseguiu ouvi-las com muita clareza, mas ouviu. Seria Taidael? Manato engoliu em seco. Não foi que ele se surpreendeu ao ouvir uma risada que presumiu ser de Taidael. O santo estava à frente. Ele sabia disso. Estava preparado para tal. Então, não era esse o motivo. Foi porque alguém o agarrou pelo ombro de repente. Seria Tata? Tata estava logo atrás de Manato. Ele se virou, mas não era o pequeno Goblin. Era Ryo. Ryo estendeu a mão por cima de Tata para colocar a mão no ombro de Manato. Ela não estava olhando para ele, porém. Em vez disso, seus olhos estavam fixos na direção de onde tinham vindo. Manato também olhou naquela direção. A poeira era mais fina do que a frente, o que lhe permitia enxergar com muito mais clareza. O suficiente para distinguir a forma do que quer que tivesse chamado a atenção de Ryo. Não era pequeno. Na verdade, parecia ser bem mais alto que Ryo, o membro mais alto do grupo. Ele não tinha certeza do que era. Estava vivo? Era de cor escura e parecia uma árvore que havia perdido todas as folhas. Mas não era apenas uma árvore morta. E talvez nem fosse uma única árvore. Era como se várias árvores tivessem crescido juntas e se entrelaçado, e agora estivessem todas morrendo ao mesmo tempo. Ele já tinha visto árvores assim na floresta em raras ocasiões. Pareciam algum tipo de fantasma de árvore. Meio assustador. De onde tinha vindo esse fantasma de árvore, afinal? Claramente havia se movido para aquele lugar em algum momento, porque Manato e os outros já tinham passado por ali antes, e não estava lá um instante atrás. Claro, não era realmente o fantasma de uma árvore. Manato entendia isso. Mas o que era então? Seriam braços? Braços escuros? A razão pela qual Manato pensou que pudessem ser era o fato de haver mãos, ou algo que se assemelhava a mãos e tinha 5 protuberâncias semelhantes a dedos. Na extremidade de cada membro, havia uma quantidade absolutamente inacreditável delas.
Era apenas um emaranhado gigante de braços, numerosos demais para contar, exceto por um único ponto bem acima do centro da massa, onde algo branco espreitava por uma abertura entre todos os membros. Um rosto? Perguntou ele. Manato murmurou. Um rosto. Era um rosto. O rosto de uma pessoa com os olhos entreabertos. Provavelmente era uma mulher, em meio à massa de braços escuros. Havia um rosto ali. O que seria aquilo? Chibi, murmurou Haru. Manato viu que Haru também se virou para olhar para trás. Chibi, quer dizer tipo pequenininho? O que um demônio está fazendo ali? Perguntou-se Haru. Quando você diz um demônio, Iori talvez estivesse começando a fazer uma pergunta, mas parou no meio da frase e desembainhou sua espada vermelha. Pare, você não é páreo para ela. Haru disse imediatamente para impedir que Iori atacasse o que quer que fosse. Essa é Shegbret da penitência. Você poderia chamá-la de Senhora de Damuro. Demônio. Senhor. Ela era a chefe, então? Dos servos que viviam em Damuro. Taidael, o santo dos tremores, provavelmente liderava os convertidos que seguiam Lumiaris, o deus da luz. Então Shegbret da penitência era a mesma coisa, só que pertencia à facção de Sulel, o deus das trevas? É Lumiaris, os Lume, Eden Lume, é Lumiaris. Lume na os Desis, Lume na os Cedes, Lume Estados Unidos Shinkuais, Lume na Quais, é Lumiaris, Enchem Lume, Miras Lume. Lume na Parri, é Lumiaris, Milume, é Lumiaris. As vozes cantando e os ruídos de coisas quebrando reverberavam. Os braços do demônio, ou melhor, as mãos em suas extremidades, tantas que pareciam ilimitadas, começaram a dobrar os dedos e a se estender. Era absolutamente enorme. Toda aquela situação era insana. Completamente insana. Contudo, Manato não estava com medo. E por não estar com medo, não estava se divertindo. Por mais estranho que pareça, simplesmente não parecia real. Será que o demônio, Shegbret da penitência, estava mesmo ali? Você disse, Chibi, observou Iori, apertando o cabo de sua espada vermelha com mais força. Já ouvi esse nome da minha bisavó. Havia uma menina chamada Chibi-chan. Mas ela não era para ser uma sacerdotisa? Sim, disse Haru. Ela era uma sacerdotisa. E bem diante dos meus olhos, ela se voltou contra seu camarada, o homem em quem ela devia confiar e amar mais do que em qualquer outro Renji. Foi então que aconteceu. Teria sido a menção do nome Renji que desencadeou tudo? Os olhos da criatura, que estavam apenas entreabertos, começaram a expelir um líquido negro. Seriam lágrimas? Elas escorriam por seu rosto pálido. Ela estava chorando. Manato estremeceu. Ela estava lá. A criatura demoníaca. A antiga companheira de armas de Haru, a quem ele chamava de Chibi. Uma sacerdotisa que deveria ter se convertido a Lumiaris, mas que por algum motivo se submeteu a Sulel. Shegbret de penitência. Oh, ela estava vindo em direção a eles agora, seus braços negros e mãos e braços e braços e braços e braços se contorcendo. Ela caminhava diretamente em direção a eles, derramando lágrimas negras. Contos bônus. A lenda de Huon, partindo para o mar. Huon nascerá na Vila do Amanhecer, em Gringar, mas não se lembrava do lugar, nem das muitas outras pessoas que sua mãe dizia terem estado lá, ou dos companheiros de Kajiko. Afinal, ele era apenas um bebê. Depois de deixarem a vila, aparentemente vagaram de um lugar para outro. Sua mãe e Kajiko lhe contaram que nunca conseguiram se estabelecer em nenhum lugar por muito tempo. Ele se lembrava de várias cenas, mas não de quando ou onde haviam acontecido. Não parecia que tivessem ocorrido no continente vermelho nem no mar. Isso provavelmente significava que tinham acontecido em Gringar. Era o que ele tinha que presumir, mas não podia afirmar com certeza. Ele tinha lembranças nítidas da primeira vez que embarcou em um barco. Huon e os outros haviam deixado Gringar pelo mar. Não encontraram um barco, nem construíram um por conta própria. O barco veio até eles, um navio de resgate, enviado pela companhia Kai-Kai em busca de sobreviventes. Chamava-se Cornélia II e estava sob o comando do capitão Giancarlo Kreitzal. Se aquele barco não os tivesse encontrado, não se sabe o que poderia ter acontecido. Seria sequer possível para eles sobreviverem em Gringar? Seria, no mínimo, difícil. Quando Huon, sua mãe e Kajiko escaparam de Gringar a bordo do navio de resgate, eles olharam para o continente do Convés. Huon ainda se lembrava do perfil do rosto de sua mãe enquanto ela observava a costa com lágrimas nos olhos. Ela não estava soluçando, apenas derramando lágrimas. Por algum motivo, ela até sorria enquanto chorava. Ele pensou nisso mais tarde. Tinha certeza de que ela não queria deixar Gringar. Afinal, Gringar era o lugar onde tudo que ela já havia tido estava. Não importava o quanto tivesse perdido, ela não era do tipo que perdia a esperança e simplesmente aceitava que tudo havia desaparecido. Ela sempre transformava as lembranças das coisas que perdia em tesouros preciosos. Mas para sua mãe, tudo que importava para ela estava em Gringar. Ela não poderia querer partir. Então, por que ela sorria enquanto chorava? Ele tentou perguntar a ela sobre isso uma vez. Ela riu e disse que não se lembrava. Conhecendo-a, ela poderia realmente ter esquecido. Ou poderia estar se fazendo de desentendida. Qualquer uma das opções era possível. Independentemente disso, Huon gradualmente começou a acreditar que sua mãe sempre quisera voltar para Gringar em algum momento. Embora não tivesse tido escolha a não ser partir com seu filho pequeno por um tempo, ela embarcou na nave de resgate com ele e Kajiko com a intenção de retornar um dia. Acontecesse o que acontecesse. Ele tinha certeza disso. Outra coisa que Huon se lembrava de sua primeira vez em um barco era o quanto o convés balançava e o quanto ele se sentiu enjoado. Sua mãe, porém, estava bem. Ela o fez ficar de pé no convés e lhe mostrou como manter o equilíbrio. Mas o barco balançava tanto que ele mal conseguia se manter em pé. Sua mãe riu alto enquanto o observava. Não, você está fazendo tudo errado. Então, como é que eu vou fazer isso? Você não pode lutar contra a instabilidade.
Huon se lembrou dela lhe ensinando assim, que ele não deveria tentar contrariar o balanço do barco, mas sim balançar com ele. Não fazia sentido para ele, e ele protestou. Se eu fizer isso, vou cair e rolar pelo convés. Bem, não tem problema rolar um pouco, sabe? Então ela literalmente se abaixou e começou a rolar pelo convés. Ele se lembrava nitidamente, mesmo sendo tão jovem, de ter pensado que ela talvez fosse apenas uma idiota. Ele não tinha o menor interesse em fazer algo tão ridículo, mas sua mãe o abraçou e o puxou para baixo com ela, e os dois rolaram juntos pelo convés. Enquanto eles rolavam, ele se esqueceu do quão mal se sentirá. Sua abordagem talvez não tenha sido tão tola afinal, porque Huon nunca mais enjoou no mar. Se mais alguém a bordo ficasse doente, ele também os virava de um lado para o outro no convés. Funcionava para alguns, mas só piorava a situação para outros. Era mais ou menos meio a meio. A lenda de Huon, inata. As mulheres são fortes. As mulheres me protegem. Estou aqui hoje graças às mulheres. Essas não eram coisas que Huon começou a pensar em algum momento. Eram inatas a ele. Uma espécie de verdade que o acompanhava por toda a vida. Afinal, ele tinha sua mãe com ele, sua mãe, que era mais forte do que qualquer um. E junto com ela, ele também tinha Kajiko, que os protegeu até que pudessem escapar de Gringar. Após escapar de Gringar, Huon conheceu as mulheres da companhia K&K, incluindo Ishika Momoina, a elfa Mirilieu e a Nan Inemari. Elas brincavam com ele frequentemente, tomavam banho com ele e dormiam ao seu lado. A então presidente da companhia K&K, Anjolina Kreitzal, também o adorava. Elfas proeminentes como Arialeia Landuroval e Rumeia Laloron também cuidaram dele em algumas ocasiões. Em todo o mundo não havia outro homem que tivesse dormido ao lado de tantas mulheres quanto Huon. A empresa K&K, onde Huon passará a juventude, tinha um líder absoluto em Kizaraji. No entanto, a empresa era representada pela presidente Anjolina, enquanto Kizaraji não possuía um cargo formal. Esse homem elevava o nome da empresa, decidia a direção que ela deveria seguir e, às vezes, a impulsionava pessoalmente nessa direção. Mas a organização era, na verdade, impulsionada pelas mulheres fortes que a lideravam. Ou, para sermos mais justos, as mulheres fortes assumiam a liderança, e os homens realizavam o trabalho tedioso de apoiá-las. Todas aquelas mulheres fortes mimavam Huon. Ora, se alguém lhes tivesse dito isso, algumas delas teriam contestado essa caracterização. Mas Huon sentia que o tinham criado com amor. E as mulheres não eram apenas fortes. Todas elas eram realmente intensas de uma forma ou de outra. Escute, Huon. Kajiko, que era como uma segunda mãe para Huon, o advertia constantemente para não interpretá-la mal. Ela era uma mulher grande e bonita, mas também severa, especialmente com os homens, com quem às vezes se mostrava estranhamente agressiva. Kajiko amara uma mulher chamada Mako. Huon mal se lembrava de Mako, mas ela estivera com eles em parte da fuga de Gringar. Depois de perdê-la, Kajiko aparentemente desistira do amor. Ela mesma admitira isso, mas Huon tinha suas dúvidas. E eu? Quer dizer, Kajiko me ama, não é? Tipo, me ama demais, pensou ele, mas nunca disse isso. Porque assim como Kajiko amava Huon, Huon também amava Kajiko. Ele não queria magoá-la. Jamais se permitiria fazer isso. Você teve uma vida incrivelmente abençoada até agora. É verdade que muitas pessoas se importam muito com você, mas isso não significa que todas as pessoas gostem de você ou que te considerem importante. Não cometa o erro de presumir isso, Huon. Eu sei. Eu entendo, Kajiko. Você não precisa se preocupar. Eu não sou idiota. Quer dizer, sério, eu não sou. Vocês me criaram, lembram? Eu me tornei um cara tão íntegro porque fui criado pelas mulheres mais fortes que existem. Não foi? Ainda não? Não, eu ainda não cheguei lá. Claramente ainda estou me desenvolvendo. Mas bem, estou chegando lá. Não acho que todo mundo me ame incondicionalmente. É só que a maioria das mulheres parece gostar de mim por algum motivo. Por quê? Porque as mulheres mais fortes do mundo me criaram com amor. É como um fato óbvio que as mulheres vão me amar. Não consigo ver de outra forma. Não se preocupe, Kajiko murmurou Huon no ouvido de Kajiko enquanto a imobilizava. Não vou entender errado. Você me ensina desde que me lembro. E você nunca me ensinaria nada errado, não é? A lenda de Huon, destemido. Pouco antes de completar 12 anos, Huon começou a se autodenominar pirata. Ele já navegava nos navios da K&K desde criança, imitando seus marinheiros, e quando outro navio atacou o seu, ele pegou em armas para defendê-lo. Esse tipo de coisa, ser atacado, não era incomum para os navios da K&K, e na verdade, acontecia com bastante frequência. Quase parecia um acontecimento diário. Huon tinha 9 anos quando matou seu primeiro pirata. Embora, falando estritamente, essa tenha sido apenas a primeira vez que ele teve certeza de que seria ele quem daria a morte. Ele empunhava uma faca há mais tempo do que conseguia se lembrar e lutara com machados, espadas e qualquer outra coisa que lhe caísse nas mãos. Quando foi a primeira vez que ele chutou um oponente para fora do barco? Provavelmente quando tinha 6 anos. Huon tinha sido essencialmente um pirata a vida toda. Ele só não tinha sido designado para um navio da K&K. Essa era a única coisa que o impedia de ser um pirata de verdade. Depois disso, ele teve muitas oportunidades de se transferir de navio para navio. Às vezes, ele até os obrigava a aceitá-lo depois de recusarem. Ou então, ele se escondia no porão de um navio até que estivessem em alto mar. Ele era bom em dar um jeito de embarcar em navios e agir como se devesse estar lá. Tudo o que ele precisava fazer era subir a bordo, e assim que o fazia, já tinha vencido. Ele sempre conseguia provar que não era inútil antes que tivessem a chance de abandoná-lo em algum lugar. Ele sabia como tripular um navio em alto mar.
Foi pouco antes de Ruon completar 12 anos que ele foi formalmente aceito como membro da KIK e se juntou à tripulação do Bachosi 2 Gol. Não havia muito mais a acrescentar. A KIK era uma companhia comercial que mantinha uma frota armada, mas no continente vermelho era vista como uma sociedade de piratas cruéis. Sempre que alguém os desafiava para uma briga, eles aceitavam o desafio e, com o tempo, conseguiram colocar sob seu comando todos os foras da lei marítimos baseados nas ilhas próximas ao continente vermelho. Portanto, era inegável que possuíam uma grande frota pirata. Podiam tentar dizer não somos piratas de verdade, apenas agimos como piratas, o quanto quisessem, mas ninguém acreditaria neles. A KIK entendia isso, então não se dava ao trabalho de negar cada vez que alguém os chamava de piratas. A pirataria não era tudo que a KIK representava. Era apenas uma de suas facetas. E assim, Ruon era um pirata. Pode-se dizer que ele havia nascido para ser um. O que era um pirata? Basicamente, uma espécie de ladrão do mar. Eles ganhavam a vida navegando pelos mares, roubando, intimidando e matando. Mas a palavra abrangia uma ampla gama de pessoas. Alguns eram os piratas comuns que se encaixavam em todos os estereótipos. Outros eram corsários que praticavam pirataria em nome de uma nação, ou mercadores que agiam como piratas metade do tempo, ou pescadores que se dedicavam à pirataria ocasionalmente. Provavelmente, cada pirata tinha sua própria definição, mas para Ruon, tratava-se de não ter medo. Se você não fosse corajoso, não era um pirata. Aqueles que viviam em um mar que podia engoli-los num piscar de olhos não podiam se dar ao luxo de ter medo de nada. Em particular, aqueles que confundiam cautela com covardia não eram dignos de se autodenominarem piratas. Corra! Por isso, mesmo que por acaso ouvisse a voz da mãe enquanto dormia rodeado de mulheres nuas, Ruon não se assustaria. No instante em que ouvia a voz da mãe, Ruon ficava sóbrio instantaneamente, não importava o quão bêbado estivesse. Foi algo puramente instintivo. Ela era mãe dele, e ele era seu único filho. Isso criava um laço único e especial entre eles. Ele não conseguia evitar reagir à voz dela. Era só isso. Ao acordar com a voz da mãe, Ruon tentava controlar a respiração o máximo possível para acalmar o coração acelerado. Impedia-se de abrir os olhos imediatamente. Pressionava o rosto contra a pele nua de suas companheiras e fingia continuar dormindo. Corra! Ah, vai se ferrar, pensou ele dizer, mas nunca chegou a dizer. Achou que não conseguiria. Ou melhor, se conteve. Não era que ele não conseguisse. Não, ele simplesmente escolheu não dizer. A lenda de Ruon. Agora, Ruon mal se lembrava da mulher. Não que não tivesse nenhuma lembrança dela, exatamente, mas teria dificuldade em estimar quantas vezes tivera relações com ela. Parte disso se devia ao fato de nunca terem sido a sós. Disso ele tinha certeza. Nunca havia dormido apenas com ela. É claro que Ruon ficava sozinho com mulheres às vezes. E havia ocasiões, por mais raras que fossem, em que ele ficava sozinho com uma delas à noite. Como esse tipo de coisa era tão raro, tendia a deixar uma impressão nele, e ele certamente não a esqueceria. Portanto, ele tinha mais ou menos certeza de que nunca havia dormido sozinho com Nia. Ele provavelmente já havia estado com ela e com várias outras mulheres 1 ou 2 vezes, 3 vezes no máximo. Mas bem, ele tinha quase certeza de que eles tinham feito isso. Ele não se lembrava muito bem, mas teria sido mais estranho se não tivessem feito, então achou melhor presumir que sim. Dito isso, ele não reconheceu o nome Nia e não tinha certeza se já tinha visto o rosto dela antes, embora também não pudesse afirmar com certeza que não. Além disso, a mulher que se apresentava como Nia tinha uma barriga grande. Ele percebeu imediatamente que ela estava grávida, a barriga parecia tão grande que dava a impressão de que ela poderia entrar em trabalho de parto a qualquer momento. Nia tinha pele bronzeada, cabelos negros como azeviche e íris escuras que combinavam. Ela também possuía 2 olhos, 2 orelhas, 2 narinas e apenas uma boca. Havia 2 braços e 2 pernas ligados ao seu torso, e não parecia que ela tivesse secretamente 4 ou 6 seios ou algo do tipo. Ruon não era exigente, então mesmo que uma mulher tivesse membros extras, ou 8 olhos, ou pele com 1 centímetro de espessura coberta por escamas metálicas, ele nunca considerou isso um motivo para rejeitá-la. Enfim, Nia seria uma gracinha se não estivesse tão obviamente grávida. Mas o fato de ela estar grávida fazia com que Ruon a visse apenas como uma mãe, não como uma mulher. Isso fazia pensar, nossa, que barra. Se cuida, tá bom? Bom, eu te protejo se precisar. Ele já tinha feito esse tipo de oferta para mulheres de vez em quando. Ah não, é seu filho, insistiu a mulher. Isso. Escuta, esse é o seu filho, certo? Você vai mesmo chamá-lo de isso? Ele respondeu. Espera, seu filho. Como assim? De quem você está falando? Estou falando com você. Meu? Sim. O bebê é seu, disse Nia, acariciando a barriga enquanto falava. Ruon estava um pouco atordoado, mas não era lento para entender as coisas. Na verdade, ele era conhecido por pensar rápido, e obviamente concordava quando as pessoas diziam que ele era bastante perspicaz. Não era que ele não conseguisse entender o que Nia estava dizendo. Seria mentira dizer que ele não questionou se era verdade. Mas quaisquer que fossem suas dúvidas, o mais importante era pensar no que ele deveria fazer e como deveria agir naquela situação. Bem, acho que vamos nos casar então. Seja minha esposa. Você será a mãe do meu filho e eu serei o pai. Nia assentiu imediatamente. Depois sorriu e disse sim. Serei sua esposa. Foi naquele momento que Ruon decidiu que gostava de Nia. Ele pressentiu instintivamente que ela seria uma boa mãe. Quanto a ser ou não o pai biológico, isso não era particularmente importante para ele. Se Nia estivesse grávida, então o filho seria dele.
Ruon foi imediatamente contar à sua mãe que iria se casar com Nia e que o filho deles nasceria em breve. Sua mãe ficou surpresa, mas também encantada. Nia deu à luz uma menina, e sua mãe a chamou de Iori. Ela contou que esse teria sido o nome de Ruon se ele tivesse nascido menina. Era uma escolha adequada para sua filha. Nia também pareceu satisfeita, dizendo que era um nome maravilhoso. A filha deles não sobreviveu nem um ano. Nia continuou agarrada à sua bebê muito tempo depois de Iori ter esfriado. Já chega, disse Ruon, mas Nia balançou a cabeça negativamente. Ela nunca foi sua filha. Iori não era sua filha. Você não era o pai. Ruon riu. Depois, deu um pequeno sorriso e abraçou Nia. Quem quer que fosse o pai dela, Iori continuava sendo Iori, não é? A lenda de Ruon, a lenda de Ruon. A primeira filha de Ruon, Nia, sua primeira esposa, a menina a quem deram o nome de Iori, viveu apenas 3 meses. Nia apareceu para Ruon no último mês de sua gravidez. Por causa disso, Ruon não sabia que seria pai até então. Era verdade que ele tivera relações com Nia, mas, para ser sincero, não estava totalmente convencido de que a criança era sua. Mesmo assim, decidiu que seria o pai. E uma vez tomada essa decisão, também decidiu se casar com Nia. Não hesitou nem um pouco. Mas isso significava que não havia problemas no relacionamento deles? Claro que não. Havia uma coisa que Ruon pessoalmente não considerava um problema, mas ele tinha plena consciência de que outros provavelmente questionariam isso no futuro, ou seja, seus relacionamentos com mulheres. Na época em que decidiu se casar com Nia, Ruon já havia se envolvido com várias mulheres. E isso sem contar seus casos de uma noite só, eram tantos que ele perdia a conta. Se fossemos contar apenas aquelas com quem ele se encontrava regularmente e com quem havia dormido várias vezes, seriam 4 ou 5. Sarika era uma dessas mulheres, e Ruon não fazia ideia de por que acabava dormindo com ela com tanta frequência. Ela simplesmente aparecia ao lado dele do nada, e sem trocar uma única palavra, ambos se despiam e começavam a se pegar. Esse era o tipo de relacionamento que ele tinha com Sarika. Ela era habilidosa, mas um tanto sem graça. Ou básica talvez. Nunca se vestia bem, não usava maquiagem e não demonstrava suas emoções. Era taciturna, enigmática e até um pouco assustadora. Ela podia estar no mesmo cômodo que ele, e ele ainda questionaria se ela existia, mas quando ela ficava ausente por um tempo, sua ausência começava a incomodá-lo. Quando Ruon se casou com Nia, Sarika já estava grávida. Ruon tinha uma vaga noção disso, mas nunca mencionou o assunto. Ela também nunca comentou nada. Ele lhe disse que ia se casar com Nia, é claro, e Sarika simplesmente lhe deu um sorriso meio sem graça e disse, entendo. Eu realmente não a entendo, pensou Ruon, mas sempre fora assim desde que a conhecia, e ele acabará de confirmar isso para si mesmo, então tanto faz. Desde o início, ele pensara que se Sarika desse à luz depois de Nia e depois lhe contasse que ele era o pai da criança, poderia haver problemas, mas decidirá que lidaria com essa situação se e quando ela surgisse. Ruon achou que estava tudo bem. Se tivesse um segundo filho, qual o problema? Nunca se tem filhos demais. Ele conseguia pensar assim porque tinha sua mãe, tinha Kajiko e tinha todas as mulheres incríveis da companhia pirata K&K, em quem podia confiar incondicionalmente. A proteção delas era absoluta para ele, indiscutível. A maioria dos homens era imprevisível de alguma forma, mas Ruon sabia que esse não era o caso das mulheres. Graças a todas as mulheres que estavam ao seu lado, não havia muitas coisas que ele não conseguiria lidar. E as coisas que ele não conseguiria lidar com elas ao seu lado estavam simplesmente além de sua capacidade de fazer qualquer coisa. Então ele não teria escolha a não ser desistir de tentar mudá-las. O que acabou acontecendo foi que 5 meses após a morte de sua primeira filha, Iori, Sarika deu à luz, mas ainda assim não lhe contou nada a respeito. E então sua mãe veio até ele e começou a interrogá-lo sobre o assunto. E aí? O que você vai fazer? Para ser sincero, Ruon queria inverter a pergunta. O que ele deveria fazer? Mas não tinha ideia de como ela reagiria se ele perguntasse. Ela nunca deixaria de amá-lo. Ele sabia disso. Não importava o quanto a decepcionasse, o amor de sua mãe era inabalável. Mas ele precisava manter as aparências diante dela. Sarika deu à luz meu filho. Vou me casar com ela, é claro. Mas você já tem a Nia. Sim, sou casado com a Nia, e também tenho o que aconteceu com a Iori. Vou cuidar das duas. Após essa conversa, Ruon foi até Sarika, que segurava o filho deles, e a pediu em casamento. Sarika aceitou sem demonstrar qualquer emoção. Ele realmente não a entendia, mas não a detestava. Sua mãe deu ao menino o nome de Muran e obviamente ela adorava o neto.